que a gente vê hoje são muitas empresas que trabalham com e-commerce realmente pagando impostos que não deveria mais pagar, porque já foram recolhidos através de substituição tributária, mas simplesmente na hora de fazer o cadastro dos seus produtos dentro do sistema, não colocou o NCM correto, não colocou o CFOP correto. Nossa, e ali a venda ela acaba saindo tributada normalmente, sendo que bitributada. Né? A pessoa, ela quer montar um negócio, quer vender, ainda mais depois que veio a pandemia, o e-commerce deu um boom, né? Quem não tava no digital, quem não vendia pela internet, tinha lá só a loja, mas não tinha loja online, puf. Não veio com essa informação, né? Você sabia, o meu querido cadastrador de produtos, que você poderia ganhar tipo 5 mil reais se você soubesse um pouquinho de tributário? Qualquer e-commerce ia te pagar mais, porque ele ia ter menos dor de cabeça, sabendo que você economizaria pra ele. Olá, seja bem-vindo ao Ecolovers Podcast. Hoje nós temos um convidado que é um super amigo de milhares de anos aí, nem vou falar aqui, senão eu vou revelar a idade. E também, além disso, é a nossa contabilidade, assim, a melhor contabilidade, tá, gente? E a gente vai falar com quem? Thiago Françoso, o contador influencer. Aí sim, hein? Isso aí. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigadão, um prazer gente. Te receber. Valeu, casal. Obrigado. Claro, milhares de anos é sacanagem. Também. Vamos com calma aí, que nem tanto, né, Mario? Pô, sacanagem. Milhares? Eu falei, ué, que exagero. Como assim, que né? exagero, Porque a gente é conservado, gente. Formol, a gente toma formol. Desde o maternal juntos, mas tá tudo bem. Isso aí. É isso aí, prazer. Prazer estar aqui com vocês, prazer poder conversar um pouco, né? E finalmente deu certo esse podcast, estar junto com vocês, com toda a audiência do Ecolovers. Pô, é muito bom, né, de ter essa troca, ter esse bate-papo, podemos falar um pouquinho de coisas que influenciam nesse mundo do e-commerce, né? Que não tem pouca coisa, e falar sobre tributário, um pouco de contabilidade, papinho gostoso, leve, né? Tranquilo. Mas tamo aí, bora lá. Hoje a gente conheceu um pouquinho do Thiago, mas muito mais do que ele representa aí no mundo contábil, tá? Então, você pode estar pensando assim, vocês trouxeram ele porque é a contabilidade de vocês. Também, cara, né, pô? Mas eles são... Mas não é isso não, cara. É porque, assim, ó, eu já trabalhei com muito e-commerce diferente. Foram 20 anos já trabalhando no e-commerce. Eu te garanto que nesses 20 anos aí eu passei por muitas contabilidades diferentes, empresas diferentes. E eu vou falar sem querer ser um puxador de sardinha aqui, de ficar falando que tá no clubinho, mas o Thiago é talvez um dos caras que eu conversei que mais conhece do assunto. Então, assim, ele fala com simplicidade, foi por isso que a gente quis trazer você aqui, Thiago. Não, show de bola, pô. Porque você explica fácil, você deixa claro coisas que são muito complicadas, as pessoas conseguem entender. Então, eu falei, não, você tem que ir lá no podcast. Até eu entendo, gente. Não, muito bom, cara. É legal ouvir isso de vocês, né? Não sou só eu, né? A gente tem o escritório de contabilidade lá, DCTEC, lá em Santo André, então tem toda uma galera também. Beijo pra todos, também estão assistindo. Muito bom. Que, pô, faz acontecer, na realidade. É o que vocês falaram. A gente sabe que hoje, quando a gente fala em tributário aqui no Brasil, é extremamente complexo, é burocrático, é difícil, né? E é sempre um cargo para qualquer um que deseja começar a empreender. Então, a gente tenta, de alguma forma, traduzir isso para que fique um pouco mais fácil, né? Não digo que fique 100% claro, fique 100% acessível, né, a todos. Tanto é que é por isso que vem o tema que a gente vai falar hoje mais, né? Que acredito que seja a reforma tributária, né? Mas, a temida. Mas a gente busca realmente fazer isso, né? Trazer uma linguagem um pouco menos burocrática, robusta, né? Tipo, sem tirar o contabilês para poder deixar um pouquinho mais claro aí pro pessoal para conseguir fazer aquilo que realmente tem que fazer, que é empreender, né? Gerar renda para esse Brasilzão, né? Então, bora. É isso aí. Isso aí. Vamos começar. Sabe que a minha estreia em podcast, tá, gente? Como convidada. É verdade. Foi no ADC Talk. Eles, né, mulheres empreendedoras. Isso, foi muito legal, né? Então, eles reuniram algumas mulheres aí maravilhosas pra participar e foi minha estreia, né? E hoje estamos aqui com você. Mas antes, eu acho que seria legal você contar aí um pouco de como que você foi pra contabilidade, porque na época que eu te conheci, na verdade, a gente fez escola, enfim, e quando a gente fazia cursinho, você fazia cursinho para medicina. Você lembra disso? Lembro. Pois é aí que eu queria começar mesmo. Tipo, como que você foi parar no contábil? Então, na realidade, assim, né? Eu sempre converso com quem hoje, né, trabalha com contabilidade ou, de repente, empreende aí com escritórios de contabilidade. Geralmente, sempre tá ligado a algum parente ou os pais, né, que
trabalhavam com isso, enfim. Comigo também não foi... Ninguém acorda assim, que vontade de ser contador. Não, ninguém, né? Tem inclusive aquela humorista, esqueci o nome dela, que ela até fez um videozinho falando isso, né? Quem decide ser contador, né? Eu não acredito, né? Enfim. Mas é mais ou menos nessa pegada. Então comigo não foi diferente, né? Meus pais sempre empreenderam, né, com escritório de contabilidade desde que a gente nasceu, então a gente sempre viveu nesse mundo de escritório, né? Então desde pequeno vivendo ali dentro dos arquivos, tolado de papel, de guias, de notas, ajudando a grampear, enfim. Trabalhos de escola, a gente já tinha máquina de escrever, que a gente fazia e se achava, porque na época tinha máquina de escrever, aquela coisa toda, a idade né? sendo revelada, gente. E aí por diante, né? Só que nunca foi algo que... brilhou meus olhos no sentido de seguir como profissão na época de adolescência, quando a gente começa a pensar sobre, né? E como você falou, né? A gente buscava outras coisas, né? Ia pra essa parte mais, vamos fazer medicina, né? Alguma coisa nesse sentido, biologia, mas também nada muito sério. Então, na época que começou mesmo essa questão de vestibular tudo, falei, vamos partir pra isso, partir pra medicina, acho que é isso que eu quero. Só que ao mesmo tempo, de vez em quando, eu já trabalhava lá no escritório, né, com meus pais, já ficava lá fazendo algumas coisas, o pessoal me colocava para fazer arquivo, para escriturar na mão, nota fiscal, né? Aquelas coisas bem gostosas, né, de serem feitas. Então, querendo ou não, já tinha um pouco de contato, já sabia mais ou menos como que funcionava ali o esquema. Mas nessa época de escolher qual faculdade fazer, tava nesse dilema ainda, nessa dúvida. E meu sogro, né, ele falava que a gente fazia o famoso vestibatur. Porque a gente saía viajando pelo Brasil inteiro, prestando vestibular para ver se passava em alguma faculdade de medicina, mas nunca me empenhei tanto, né, em questões de estudo para conseguir realmente atingir isso. Aí chegou uma hora que não teve jeito, né? Você fala assim, tem que decidir a vida, parar de brincar e vamos embora. Aí você coloca a mão na consciência e fala, meus pais já construíram tudo isso, né? Já tem um legado aí que a gente consegue dar uma continuidade. Já trabalho ali. Gosto também. Gostava. Então... Você gostou de número? Gostei, gosto de número, assim, né? Mas é engraçado que quando a gente fala em contabilidade, a gente fala assim, contabilidade, gosto de matemática, gosto de número, né? Nossa, eu nunca faria exatas, daí você para, mas contabilidade não é exatas, é humanas. Exatamente. Daí já começa por aí. E, sinceramente, o que menos você faz dentro da contabilidade é conta. Porque você tem todo o sistema que faz, Ouviu aí? Contabilidade, tem a questão de... então, você está falando para mim que contabilidade não é exatas. É humanas. Ciências contábeis, né? Não é humanas. Sim. E o que você menos faz ali no teu dia a dia, realmente vai ser conta. Você vai fazer uma outra, lógico, né? Mas mais menos, nada demais, percentual. Mas a gente tem muito mais contato hoje com legislações, com interpretação de legislação, aplicação dela na prática, do que qualquer outra coisa. Né? Então, vai muito além, assim, né? E isso que é interessante. Então, foi a partir daí que a gente falou assim, não, vamos, bora continuar o legado, bora partir para isso, já que gosta, né? E vamos. E estamos nisso mais de 20 anos já nessa área, né? Daí me especializei mais na parte tributária mesmo, que dentro da contabilidade, você tem lá contabilidade, RH, fiscal, legalização, enfim, tem um leque assim também infinitos, né? Departamento pessoal. Mas daí eu foquei mais na parte do tributário mesmo, da parte de impostos, né? E aí, estamos seguindo há mais de 20 anos nessa brincadeira aí. E você ainda é feliz. Tô brincando. Somos felizes, pô. Isso. Cara, porque eu acho que contabilidade é um negócio engraçado. As pessoas, às vezes, não têm essa noção, né? Tipo... Thiago é da contabilidade, mas ele é legal. Quanto é importante até o momento que ele tem um problema. Sim, sim. Contabilidade, cara, infelizmente hoje ela é vista ainda muito como uma despesa necessária, sabe? Que as empresas têm que ter. Obrigação só, né? Ele tem um problema, aí ele fala, precisa de uma contabilidade. E aí, cara, é difícil mudar essa mentalidade hoje dos empreendedores, porque daí a gente já começa desde a questão de formação, porque você não tem, em nenhum momento durante sua trajetória profissional, dentro de uma faculdade, uma matéria específica que vai te ajudar em questões de finanças, em questão de empreendedorismo, em questão de negócios, em questão de tributação. Então você sai dali querendo exercer a sua profissão, mas sem saber que na realidade você vai fazer muito mais daquilo que você não gosta do que aquilo que você gosta. Então, você vai ter que olhar para o administrativo do teu negócio, você vai ter que entender de tributação, você vai ter que precificar, você vai ter que entender de custo, você vai ter que entender dessa parte burocrática para o teu negócio dar certo. E quando você, no dia a dia, você está fazendo muito menos daquilo que seria realmente a tua atividade do que exercer ela especificamente. E por que isso? Cara, porque você em nenhum momento se preparou para isso, né? Tipo, você não se deu conta que isso seria necessário. Aí, vou ter que contratar uma contabilidade. Então, dificilmente você vai conseguir enxergar valor no que ela vai conseguir te entregar. Né? Por quê? Porque hoje a gente, como contabilidade, a gente passa 90% do nosso tempo cumprindo obrigação para quem? Para o fisco, para a Receita Federal, para o Estado, para os municípios, entregando declarações, entregando informações que eles pedem. Trabalho, né? E pouca coisa a gente consegue de tempo fazer para quem? Para os nossos clientes finais. Você entende? Então, assim, tipo,
A gente fica muito envolvido ali numa contabilidade muito mais preventiva hoje, por conta das diversas obrigações que o fisco impõe para o empreendedor hoje, e que a contabilidade tem que entregar, do que ser consultivo para os nossos clientes. Né? Se a gente pega essas informações do que a gente tem hoje... Exato. Sim. Porque se você pega hoje o tempo que hoje uma empresa gasta na apuração dos seus impostos para conseguir apurar os seus impostos, ou em conformidade fiscal, cara, é absurdo, é ridículo. É ridículo. Sim. Nós somos quase os campeões do mundo nisso. Somos. Né? Em hora trabalho Exato. versus o trabalho contábil. Né? Exato. Então, assim, como que você depois, quando você começa a empreender, você consegue de alguma forma enxergar valor nisso? Né? Eu costumo brincar com o pessoal falar, eu pago uma contabilidade para eles mandarem coisa para mim pagar. Né? E, pô, não é para ser assim, né? Sim. E nem a gente, como contador, gosta de trabalhar dessa forma. Porque também não foi isso que a gente se formou para fazer, né? Então, a gente tem que buscar, de alguma forma, ser estratégico realmente, para não ser só lembrado durante os BOs, né? Para que a gente consiga ser muito mais consultivo, entregar valor dentro do nosso trabalho, para que daí, sim, o empreendedor comece a entender o porquê que a contabilidade é essencial, quais são as estratégias que ela fornece para o meu negócio, para que eu consiga alavancar, para que eu consiga crescer, entendeu? Você falou um negócio que eu acho incrível, que é você passa mais tempo fazendo o que você não gosta do que fazendo o que você gosta. Exato. E aí, isso serve para qualquer área, né? Qualquer área. Porque, assim, você pensa, o cara que vai jogar futebol, ele vai passar mais tempo treinando. Dormindo fora de casa, né? Porque o jogador de futebol, ele começa cedo. Então lá com os 14, 15 anos, ele já tá no seu time lá jogando. Se ele tiver 20, ele já não é mais nem chamado. Exato. Aí esse cara tem que, com 14 anos, dormir longe dos pais todos os dias, praticamente. Não vai passar as festas dos irmãos, dificilmente ele vai estar... Vai estar junto ali. Quando ele quer, é só quando pode. Então, desde pequeno, ele vai ter que fazer 90% do tempo dele fazendo coisas que ele não quer fazer. Que é ficar treinando chute, treinando cabeçada, treinando o corpo, malhando, depois estudando, porque ainda quando é jovem tem que estudar. Então tem 1000 coisas que ele vai fazer pra jogar uma vez na semana. Exato. Então assim, até o futebol que a gente fala aqui, ele faz o que gosta, né? Aquela frase, você acha que aquela frase existe? Trabalhe com o que você ama e nunca mais tem que trabalhar. Então, difícil, né? Você concorda com isso? É difícil. Eu acho que assim, cara, a gente tem que realmente tentar de alguma forma entender todo o processo daquilo que a gente faz, né? Então, assim, que a gente fala, você vai fazer muita coisa daquilo que você não gosta, em qualquer empreendedorismo aí, né? Você vai fazer aquilo que você não gosta por muito mais vezes, muito mais repetitivo do que aquilo que você gosta, você vai. Sim. Mas faz parte do processo para que você atinja aquele teu sonho inicial, né? Do porquê que você começou, do porquê que você montou, né? A gente tá aqui hoje, por exemplo, né? Você pega, eu como contador é aquela pessoa que é mais fechada, mais, né, tipo, analítica e tal. De repente eu me vejo o quê? Tendo que fazer stories, tendo que fazer podcast, tendo que gravar vídeo, tendo que ir pro comercial, coisas que fogem totalmente do meu perfil. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque é necessário até pro com a meu negócio. equipe vocês fazem coisas bem legais e diferentes. Chega alguém volta de férias, tem algum retorno, vocês fazem ações também para... Porque também não tem sido fácil ter pessoas que estejam ali engajadas, né? E fora que, primeiro, é difícil de recrutar, de trazer essa pessoa para dentro. E mantê-la também é outro desafio, né? Então não dá para ser... não dá para pensar só no que... Nos cálculos de entregar para o cliente, você tem que entregar cliente para o valor, entregar valor para a sua equipe também, né? Então... Exato. Cuidar de pessoas hoje, né? Você não é só o recrutar, mas você manter um time engajado ali, alinhado às suas culturas, à tua cultura e tudo mais. A Clara é especialista nessa parte, né? A gente sabe hoje o quanto é difícil hoje, que a maior reclamação de todos os empresários hoje é justamente essa, né? A parte de pessoas. Mas é essencial que você, como empreendedor, olhe para isso, não tem como deixar de lado. Não tem como. Então... De novo, quando a gente pensa em empreender, não tem como a gente deixar de lado toda essa parte burocrática que está envolvida com essa parte contábil, tributária e pessoas. Mas aí entra naquilo que, vamos dizer assim, seria aquilo que a gente vai trazer hoje. A importância de se pensar em reforma tributária, a importância disso está sendo discutido há tantos anos. Você ser empreendedor e empresário, né? Exato. Ser empreendedor e empresário. Mas hoje, alivia a gente, querendo ou não, quando a gente fala da questão da reforma tributária entrando agora, em alguns pontos relacionados a justamente isso. A simplificação que ela promete trazer quando a gente fala em tributação sobre o consumo aqui no Brasil. Vamos falar disso aí, com certeza. Boa parte do episódio vai ser sobre isso, porque o tema é esse aqui hoje, né? Falar com o Thiago e falar sobre isso. Mas, Thiago, me fala uma coisa. Você falou que você foi para contabilidade, entrou lá na empresa dos teus pais, né? E aí, em algum momento, vocês se tornaram os presidentes do negócio. Hoje você e seu irmão, Júnior, um abraço para você, Júnior, tocam o negócio lá com maestria. Vocês são super... Acho que vocês conseguiram fazer uma boa sucessão.
Sim. Porque provavelmente seus pais também foram excelentes em Sim, fazer sim. isso com vocês. Uhum. E a gente sabe que as empresas hoje ela tem 3 alternativas, né? Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida. Uhum. E aí vocês conseguiram fazer com que a sucessão de herança fosse muito boa. Eu vejo que vocês estão crescendo, clientes novos chegando, as redes sociais agora fazem parte do dia a dia de Exato. vocês. Então, como foi para vocês? Fala um pouco sobre sucessão, assim, como você vê essa... Você que participou de uma efetivamente. Uhum. Como você vê hoje as empresas, as falhas, os acertos nessa questão de sucessão? Legal. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? O exemplo que a gente teve dos nossos pais. Então, desde o início ali, quando a gente começou a trabalhar no escritório, onde eles também estavam ali, em nenhum momento eles pegaram leve, houve aquela questão, né? Você é meu filho, de alguma forma eu vou tentar te proteger, né? Sim. Não que não tenha tido aqueles olhares, né? Que normal ter, pô, o filho do dono veio trabalhar, Sim. vai ser protegido, alguma coisa do tipo. Então, eles sempre tentaram, não existe isso aqui. Você vai começar aqui, você vai começar dentro de um arquivo para você começar a mexer em papel e entender o que é cada coisa, para quando você ouvir alguém falando, uma nota fiscal, uma guia, uma taxa de não sei o que, você conseguir pelo menos linkar com o que é o documento. Então, botou para dentro do arquivo. Então, não teve aquela... né? Então, já vai na cadeira da presidência, já vai dessa né? forma. Não foi assim. Exato. E lá dentro, eles sempre tentaram colocar a gente também, você vai trabalhar aqui, mas você não vai trabalhar onde eu estou, vamos dizer, né? Você vai, passar por tal lugar, tal lugar, com tais pessoas, respondendo a outras pessoas, para que você entenda do negócio. E eles sempre mostraram muito pra gente, justamente isso, que o CNPJ vai muito além da gente. Ele não tá focado, por exemplo, hoje em mim ou no meu irmão. O escritório não tem que parar na gente. A gente hoje também tem essa mentalidade, sabe? O legado e aquilo tem que sobreviver independente dos CPFs ali, né? Perfeito. Então é desligar dessa forma. Não querer falar assim, não, o CNPJ morre comigo. Né? Eu parti, acabei, vamos fechar e acabou. Não, que acontece. A ideia é realmente, crescer, evoluir, né? Tomar corpo, mas, cara, e aquilo... se permanecer, continuar além da gente. Se é com os filhos, se não é com os filhos, se é com outras pessoas e por aí adiante. Então, eles sempre trouxeram essa visão pra gente também, né? Então, quando houve a questão da sucessão, primeiro meu pai já não estava mais no escritório, porque depois ele passou em concurso público e tal, então ele já tinha saído da sociedade, daí ficou minha mãe e a Maria José, que era uma outra sócia. Durante um tempo eu trabalhei no escritório, depois eu saí, fui trabalhar com auditoria, consultoria em outro lugar e tal, fiquei 7 anos fora, depois eu voltei pro escritório. Aí eu ia te dar uma vírgula aqui, você acha que foi muito benéfico pra você ter saído e depois voltado? Você acha que é um caminho legal pra quem tá querendo fazer sucessão? Cara, pra mim foi muito bom porque dentro da contabilidade você tem diversos segmentos, né? E quando a gente fala em consultoria, auditoria, vamos dizer, é o filé mignon do negócio, é onde você acaba tendo uma postura e entendimento das coisas muito diferente da forma como você tem dentro de um escritório de contabilidade, né? O escritório de contabilidade trabalha muito mais na urgência, na correria, de você apagando fogo, né? De você tendo que trabalhar com documentação dos seus clientes, enfim. Já a auditoria e a consultoria, não. Você exerce mais a parte consultiva do negócio, você começa a ter, vamos dizer, contato ali com legislação, interpretação, né? Escrita, enfim, posicionamento de uma forma totalmente diferente também. Sim. E que é difícil, às vezes, você conseguir trazer isso para dentro do escritório, né? Então, foi interessante, porque eu trabalhava dentro do escritório já há alguns anos, entendendo essa questão da urgência, tentando apagar fogos, né? E, cara, isso é muito bom também. Tanto é que quando eu fui para a parte de consultoria e auditoria, isso, querendo ou não, me destacava, porque eu tinha esse perfil também que, vamos resolver o problema, vai, não sei o que e tal. E lá eu aprendi esse outro lado, que depois, quando eu voltei para o escritório, eu consegui trazer isso para lá, né? Então, isso foi, cara, foi muito bom e fui muito incentivado pelos meus pais. Que eu já tava no escritório, quando eu falei que ia sair, eu falei, vou pedir demissão pros meus pais, né? Mas eles falaram, não, vai mesmo, tem que ir. Vai fazer seu caminho, vai buscar, vai aprender e fui. E aí, quem depois ficou falando pra mim voltar foi meu irmão. O Júnior falou, agora eu tô aqui no escritório, vamos fazer esse negócio acontecer, vamos dar continuidade, vamos fazer o escritório crescer, vamos fazer isso junto, tal. E, cara, e a gente abraçou o mesmo sonho juntos, daí quando eu voltei, a gente continuou. Daí nisso, quando eu voltei, passou um ano, a minha mãe falou, gente, já tô quase 50 anos aqui, já tô vai que é sua. querendo parar, vocês vão querer dar continuidade e tal, não sei o quê, vambora. Então, a sucessão foi muito tranquila, né? E, querendo ou não, depois minha mãe e meu pai, eles foram nossos mentores. Porque em qualquer outra situação que a gente
ainda não tinha tido muito já contato tinha com relação à tido administração experiência, com do certeza. negócio, né? Cara, Legal. não teve jeito, foram nossos conselheiros, né? Tipo, minha mãe continua sendo nossa conselheira até hoje, em diversas situações que a gente precisa Sim. ali de ajuda pela experiência que eles têm, né? Acho que essa é a beleza da sucessão. É você saber que se for uma sucessão bem feita, os seus pais vão ter mais experiência que você. Exato. É certeza. Exato, cara. E é o que a gente tem busca quem construir, recorrer, né, Você tem um Mariel? conselho a quem recorrer. Exato, mas quando a gente olha hoje, né, a gente pensa nos nossos filhos, independente da questão profissional, né, aquilo que a gente fala, cara, a gente quer que vocês agora subam nos nossos ombros e vão mais longe, e aí por Exato. diante, né, tipo, e a gente não quer deixar fácil pra eles, né, e meus pais também nunca quiseram deixar fácil não pra vai ser gente, fácil, tipo, não ó, eu precisa quero que sair. vocês sejam melhores do que a gente, só que, ó, eu vou complicar a sua vida, né, até porque não vai ser fácil. Isso faz parte do ensino, né? faz parte. Você tem um e-commerce é bem tradicional isso, porque como é um negócio muito técnico, aí, sei lá, o pai começou um e-commerce. E aí começou a dar certo. E como o e-commerce é uma janela de venda. Sim. Ele não é a empresa. A empresa, ela é uma varejista, ela é uma atacadista, ela tem serviço, mas o e-commerce é só um jeito de transacionar o produto. Exato. Né? A maneira digital de fazer aquela venda. Só que a gente toma pra si que a empresa chama e-commerce. Né? Enfim, é um jargão nosso e já é assim. Mas quando o cara trabalha com e-commerce, ele tem um e-commerce de fato ali, é muito natural que tenha muitas áreas. Porque você tem a logística, você tem o pagamento, você tem a parte financeira, você tem a parte contábil, você tem a parte administrativa, você tem a parte de marketing, Exato. criação de conteúdo, rede social. Mano, é muita área dentro muita de uma coisa. única empresa. E aí, o filho do dono de um e-commerce geralmente vai trabalhar no e-commerce, porque tem tantas áreas para ele escolher. Aí eu vejo onde que o e-commerce começa a dar problema. É na hora que vai suceder. Porque às vezes ele gostou muito do marketing, só que ele não se preparou para ser empresário. Pra ser empresário. Ele se preparou para ser um Exato. bom gestor de marketing. Exatamente. E aí é que entra algo que, cara, a gente tem que ser humilde, sabe? Assim, a gente tem que honrar tudo aquilo que a gente recebeu de legado, né? Tipo, daquele que veio antes da gente construindo aquele caminho, seja os nossos pais ou outra pessoa que estiver na frente, a quem você tá herdando ali, sucedendo o teu negócio. Entender com quem você tá caminhando a partir dali, aquela pessoa ela tem que estar alinhada às suas culturas, a sua cultura também, a cultura do negócio, né? Vamos dizer assim, para que dê certo, porque não adianta você, pô, eu tenho um meu irmão como sócio. Amo meu irmão, mas se a gente toda hora entra em conflito, a gente não tem o mesmo objetivo, não tem os mesmos sonhos pro negócio. Como, né? Os princípios são diferentes, tipo, eu quero crescer, ele quer estagnar, enfim, eu quero ir pelo caminho A, ele quer ir pelo B, cara. E a gente vê cenários assim, né? Recentemente a gente até viu um de três irmãos, né? Exato, e aí é a hora que você tem que saber, a hora de ter as conversas difíceis que todo negócio exige. Né? A hora que você tem que parar, e é o que eu falo, não pode pensar no CPF, é o CNPJ que tem que permanecer. Perfeito. E são essas conversas difíceis que você vai ter ao longo do caminho para que o teu CNPJ depois permaneça. Permanece vocês dois juntos ou não importa, mas o negócio tem que continuar. E adivinha quem é que vai cuidar da sucessão? Quem? Contabilidade. Contabilidade, é isso. E depois a gente até teve uma situação parecida com essa, quando minha mãe saiu depois, que a gente continuou, eu, meu irmão e a Maria José, que a Maria José era sócia dos meus pais na época, né? E ela trabalhou também lá no escritório mais de 50 anos, se eu não me engano, né? Mais de 50 anos também. Conhece só um pouquinho, né? Não, manja muito. E durante esse período, tipo, aí entra a questão de mentalidades, que a gente começa a buscar coisas novas para trazer para um escritório que era tradicional. Então a gente está saindo do tradicional e indo para uma era digital. A gente começa a mudar toda a nossa forma de trabalho, a nossa forma de tratativa com os clientes, de recepção de documentos. Vamos pro papel zero, não vamos mais trabalhar com papel, esquece malote, esquece arquivo, trazer inteligência artificial e babá. Aquilo choca. É um choque. É normal chocar a cultura, é normal. E aconteceu com a gente, houve esse choque de cultura também dentro daquela nova sociedade que a gente estava vivendo. Só que, pô, existe um carinho enorme pela pessoa que tá com a gente, porque também viu a gente nascer. Sim. Então chegou esse momento de ruptura também, onde a gente teve que falar assim, olha, a gente tá indo pelo caminho A, você tá querendo pelo caminho B, né, ó. A gente honra todo o legado, a gente honra todo o processo, a gente vai seguir firme naquilo que a gente quer, a gente só quer saber se quer ir junto ou não, né? E ali também depois houve mais uma ruptura de sociedade, onde eu e meu irmão continuamos e tal, e a Maria saiu da sociedade, né? Mas, de novo, a gente honra e agradece por todo o legado que eles construíram, sabe? Tipo, porque se não fosse por isso, a gente nem estaria aqui. Exato. E todo esse processo, a gente não tinha bagagem nem conhecimento para viver tudo isso. Tanto é que foi, cara, difícil emocionalmente pra caramba. Sim, muito. Toda essa questão, né? Emocional também, como passar por tudo isso e ainda manter o negócio Até acontecendo hoje, e você continuar crescendo quando um não quer crescer e não sei o quê. Até hoje deve surgir uma dúvida ou outra que você fala assim, nossa, se Exato. ela tivesse que ela resolveria isso pra mim. Exato. E aí vai muito além, de novo, do técnico, que é daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente gosta. Daí o que você tem que fazer? Cara, busca mentores.
Né? Busca participar de locais onde você vai estar com pessoas que já passaram pelo processo que vão te mostrar que o negócio não é tão complicado. É aprendendo continuamente, Exato, né? seja humilde. Não é porque você é o Sim. filho do dono que você só sabe fazer marketing que você acha que você vai conseguir tocar todas as outras áreas que o e-commerce tem. Coloque pessoas ao seu lado, e tem momentos que você vai ter que gastar para isso e investir, mas coloque pessoas ao seu lado que façam essas outras coisas melhor do que você, cara. E ainda bem que existem essas pessoas que fazem melhor do que a gente, porque senão a gente não dá conta. É o life learning, não tem exato, jeito, né, cara? exato. E a gente tem que saber, cara, eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso, eu sou bom nisso. Não adianta eu falar que nem, beleza, eu gosto do tributário, eu sou bom do tributário, cara. E eu vou querer me meter no departamento pessoal, querer tomar conta do departamento pessoal. Cara, eu vou travar o processo ali. Verdade. Sabe? Então, a gente teve que passar por esse processo também, né? Tipo, a gente vai na nossa ânsia de querer fazer tudo. Não, porque a tecnologia tá mudando, vamos trazer, vamos digitalizar, vamos arrumar, blá. E atropelar tudo também. Porque aí não dá certo. Então, de novo, é mais a questão da humildade, saber até onde estão as suas forças, quem você tem que colocar do seu lado, né? Aprender, ouvir, honrar aquilo que foi feito e tal, e ter as conversas difíceis no momento certo para que o negócio continue. E né? quando então, houve essa ruptura, e aí, ficou você e o Júnior, como foi? Cara... Quantas pessoas estão no time, Thiago? Hoje a gente tá com 24 pessoas. 24 pessoas. E aí, vocês pegar essa galera toda agora, 2 jovens vão tocar o negócio. Jovem, né? Obrigada. Mas vocês são jovens, você sabe. Gostei. Vocês são jovens. Não, então, foi e continua sendo em alguns momentos difíceis, tem um né? desafio assim, aí desafiador. Porque tem funcionário mais velho do que você. Tem funcionário mais velho, a gente tem cliente de mais de 30 anos também. Sim, eles vieram lá do modelo antigo, exato, né? Anterior, na verdade. Exato, só que graças a Deus a gente conseguiu ir construindo esse caminho também, né? A gente conseguiu ir formatando aquilo que a gente estava imaginando, né? E passando para as pessoas. Para quem tá te ouvindo hoje aqui, que tem na equipe dele, que o e-commerce tem muito isso, do cara ser um fundador de e-commerce muito jovem. Tipo, o cara se ligou rápido, muito jovem, já tá ali vendendo pra caramba, e ele tem lá um funcionário dele, que é o gerente do e-commerce dele, que às vezes tem 10 anos mais velho que ele. Qual é a dica que você dá pra manter uma equipe legal? Porque a sua equipe é legal, eu já fui lá, eu sei. E como que você mantém essa cultura funcionando sendo mais jovem? Sem precisar ser autoritário, mas ser líder. Entendi. Cara, aí é o exemplo, né? É meio que aquele clichê, né? Que o exemplo ele vai acabar arrastando, né? Acho que a Clara consegue até falar melhor do que eu dessa questão, tipo, que você comentou da implantação da cultura, né? De você trazer clareza o que você tá fazendo ali pro negócio, onde você quer levar e a importância daquela pessoa para que chegue naquele lugar, né? Eu gosto daquela historinha que fala, né? Tipo, beleza, você tem alguém ali que você contrata uma pessoa e fala pra ele, seguinte, você vai subir esse muro aqui. Então, todo dia você vem e coloca um tijolinho, passa cimento e vai colocando um tijolinho aí. A pessoa vai chegar lá, vai fazer aquilo, né? Tipo... Sim. Daquela... Sem vontade nenhuma, né? Aí você fala pra pessoa, olha, o que acontece? Tá vendo isso aqui? Esse espaço? Aqui a gente vai construir um hospital que vai atender de forma gratuita as crianças com câncer e a gente vai ajudar a desenvolver a cura pra isso. E a gente precisa subir um muro, cara. E você vai construir esse muro pra gente. Então, você trouxe ele pra dentro, né? A beleza para aquilo que ele tá fazendo, exato, né? A importância, trouxe a importância. Você trouxe a importância, você mostrou pra ele onde você quer chegar, qual que é o objetivo, né? Deixou claro pra ele e mostrou o papel dele que é essencial pra que aquilo aconteça, né? Sim. Então, de novo, muitas vezes a gente como jovens, né? A gente como jovem empreendedor, a gente tem aquela ânsia, aquela vontade de fazer as coisas acontecer de forma muito rápida. Porque a gente está vivendo esse mundo hoje que a gente tem acesso a diversas informações, a gente participa de mentoria, ouve podcast, fica, né, consumindo informação demais, a gente fala, puta, amanhã eu vou chegar, vou implantar, e a gente acaba passando por cima de todo mundo, e as pessoas não estão na mesma frequência com a gente. Então, aquela pessoa que tem lá anos de experiência, que tem uma puta bagagem, que pode fazer com que você atinja esse objetivo, você simplesmente ignora ela e você acha que, cara, ela não pega a minha visão, ela não vai conseguir chegar onde que eu quero chegar. Sim. Né? Por quê? Porque você não parou pra ouvir, você não parou pra escutar, você não mostrou pra ele pra onde você quer ir, você não trouxe ele, né? Não tá no seu ritmo, não alinhou ao ritmo da pessoa, né? Exato. Então, assim, você, de alguma forma, clarear para aquela pessoa qual que é o papel dela dentro daquele teu objetivo maior e aproximar ela. Quando eu falo em participar de mentorias, participar de convenções e tal, a princípio, ia muito eu e meu irmão. Daí a gente chegava desse jeito pra galera. A gente chegava lá no escritório, então, não sei o que, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. BNI, né? A gente fazia. Isso. A gente fazia. Aí vocês voltavam empolgadérrimo. Nem conta do BNI, assim, era mais que a gente participa de mentoria, convenção, né? Tipo, o que tiver, assim.
E a gente voltava empolgado com as coisas, daí aquilo não acontecia, daí a gente ficava frustrado, a gente falava, pô, o time não compra ideia, não sei o que, não sei o que. Mas por quê? Eles não foram. Verdade. Eles não foram lá no dia a dia, eles não sabem o que tá acontecendo, eles não viram o brilho no olhar daquela galera que tava falando sobre aquilo. Então a gente começou a levar eles. Legal. E em alguns momentos a gente nem vai, só fala pra eles irem. Eu acho legal, até fazendo... eu participei junto com a Amanda, que é do RH, lá da DC. E o que é mais legal é que, assim, não é simplesmente mandar a pessoa. Depois vocês têm uma reunião para saber como foi o evento e o que dá para colocar, né? O que a pessoa trouxe de bom aí do evento. Eu achei isso fantástico. Porque também, às vezes, tem algumas empresas que, vou botar para o funcionário ir. Mas e aí, qual que é o resultado efetivo disso, né? Exato. Hoje a gente busca promover algumas ações dentro do escritório que é justamente essa, né? Tipo... Vamos fazer ali os encontros semanais, as dailies, né, as reuniões mensais, participou de evento, então, pô, legal, então traz alguma coisa que você aprendeu para que um consiga ir disseminando essa cultura, né, essas ideias para que todo mundo participe, né? Então isso é importante, precisa ter isso para que a galera se sinta motivada, se sinta engajada. Sim. Alguns não vão, velho. Alguns vão falar, pô, não, né? A gente teve situação no escritório isso há muitos anos atrás, pra vocês terem ideia, de funcionários que estavam lá com a gente também já há anos, né? Que quando, na época, a gente simplesmente falou, olha, a partir de agora, quando vocês forem mandar e-mail, vocês vão colocar o e-mail, por exemplo, fiscal@dctech, para que todos do departamento recebam o e-mail e todo mundo consiga acompanhar as solicitações. Nada demais, grupos. Nada demais, só grupos. Pediu a conta por causa disso, achou um absurdo. Porque estão querendo me controlar? Exato. Mas por quê? É a forma tradicional. Não alinhou. E tá tudo bem a pessoa não se sentir confortável. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Só não vai ficar dentro de uma cultura que, né, não encaixou pra esse momento. Tá tudo bem, passa no RH, por favor. Tá tudo bem, fica disponível no mercado de trabalho, né? Pra que algo que se encaixe. Exato. Tá? E outro ponto importante é esse também que a Cacá comentou, por exemplo, quando a gente olha lá hoje no escritório, a Amanda mesmo, né? A Amanda sempre fez parte do time do departamento pessoal. Fechamento de folha, agora tributação ela é feliz, agora ela folha. faz parte do RH, olha que Exato. coisa boa. E até que chegou no momento que a gente sabia que internamente a gente precisava de alguém pro RH, para cuidar do RH do escritório, né? Sair da parte de departamento pessoal, de fazer folhas para os nossos clientes, né? E trabalhar com a parte de RH dentro do escritório, para que a gente continuasse fazendo programas da parte de cultura, clima organizacional, os PDIs da vida, né? Aquela coisa toda lá. E a gente pegou e a gente sabia que a Amanda... Pô, tinha esse perfil, gostava disso, porque vira e mexe ela buscava alguma coisa, via alguma coisa e tal. E foi quando a gente foi falar com ela. Cara, você vê que a menina, sabe, floreou demais. E ela gosta de DP também, né? Sim. O que eu consigo, ao feedback, enxergar na Amanda é que ela realmente gosta de onde ela trabalha, do que ela faz. E isso, pelo que você fala, né? Então, vocês enxergaram, mas ela também foi atrás, né? Sim, antes de vocês solicitarem, né? Vocês só conseguiram enxergar por conta disso. Uma transição de carreira. E entra naquilo que você falou. Muitas vezes você pode olhar para aquele teu funcionário que tá lá 10 anos lá no e-commerce, que tem uma puta bagagem, que pode ter outras oportunidades internas que você, de repente, consiga, realocar aquela pessoa floresça ainda mais, exatamente. Entendeu? Então, de novo, a gente como empreendedor, cara, toda hora é isso. Sim. É olhando para pessoas, é olhando para marketing, é olhando para comercial, é olhando para administrativo. Sim. E dificilmente fazendo a sua atividade fim. Porque no fundo você passa mais tempo resolvendo o problema para os outros conseguirem trabalhar do que resolver os seus. Exato. Né? Mas o resolver deles é resolver o nosso. Essa que é a verdade. É bem isso mesmo. É isso. E aí, Thiagão, depois de toda essa jornada aí, você se especializou. Você se especializou meio que dentro da contabilidade, você... gostou de algumas coisinhas que são mais difíceis. Mas, gente, o Thiago sempre foi o CDF, tudo que eu precisava. Se eu precisasse tirar 10 na prova, eu tinha que estudar com o Thiago, de fato. Viu, não era? Deu certo. Passei de ano. Colou pouco, viu? Colou pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, dentro... Vamos dizer, de novo, né? Dentro da contabilidade ali, a gente tem diversas áreas, né? E eu busquei me especializar mais na parte tributária mesmo. Ou seja, quando a gente fala da parte de impostos ali, ICMS, ISS, PIS, COFINS, enfim. Essa parte pouco complexa aí, né? Pouco complexa. Não foi o único, né? Então... Tô brincando. Eu sempre vou zoar quem tá no momento. Mas eu busquei muito, né, me especializar nessa parte, gosto. Né? É uma loucura, porque hoje a gente tem diariamente publicações voltadas para essa nossa área tributária, alterando ou se criando alguma norma nova a respeito de algum tema, né? Então, não é um tema que é simples, não é um tema que é fácil ou que você consegue se especializar no todo, vamos dizer.
A gente consegue, de repente, ser especialista em ICMS de determinado estado, especialista em ISS, especialista em PIS e COFINS. Mas é muita ousadia você, de repente, querer falar, pô, não, eu sou especialista em todos os tributos que tem aqui no Brasil, Mas você sabe? tira Pela um tempo para quantidade. todos os dias fazer uma leitura? Como que você Todo faz? dia, diário oficial. Se ele não fizer isso Todo aí, dia, não diário não oficial. tem como, é impossível. Não tem jeito. Não dá. Não, todo dia você tem que ler ali o diário oficial, tanto do Estado, União, verificar se, né, saiu algo novo, algo tá alterando para dentro daquilo que a gente tem na nossa base de clientes, que influenciaria algum, enfim. E aí por diante. Não tem como. Fora isso, sempre ali se renovando, lendo aquilo que você já leu várias vezes para tentar entender. Mas, Sim. Thiagão, vamos pra parte simples. É tão aqui. complexo que você lê. Eu queria, Facinho. eu queria começar do passo 1. Meu Deus. Nosso público que tá ouvindo a gente aqui, Aham. às vezes, trabalha no e-commerce, Sim. certo? Então, ele nem chega nessa área. Uhum. O cara tá lá fazendo o cadastro de produtos dele tranquilo. Uhum. Só que... O simples cadastro de produto né? o- É isso que eu ia falar. É. Aí ele tá lá cadastrando. Você que cadastra produtos. Cadastra produtos no e-commerce, sabe? Cadastro de produtos no e-commerce. O cara tá lá cadastrando produto. Uhum. Aí ele tá achando que é só SEO. Que é a Sim, sim. otimização de busca para os Uhum. navegadores, Exato. para IA e para tudo mais. Aí ele vai lá e coloca um título que o Mercado Livre pede, 60 caracteres. Ai, que coisa linda. Aí ele depois faz uma descrição bacana, aí ele bota lá os pontos-chaves. Uhum. Não, essa garrafinha aqui, ela é verde. Aí ele vai lá e... Todo padrão que a gente já conhece para cadastro de produto. Aí agora ele tá muito rápido, porque ele pega isso aqui, joga no Canva, tira o fundo, manda a IA colocar isso aqui lá numa montanha do Himalaia, para mostrar que as águas do Himalaia, não sei o quê. Em um segundo ele faz 50 mil fotos publicitárias. Isso tudo ficou muito legal. E onde que tá a IA pro e-commerce? Quer falar assim, calcula os tributos pra mim? Não tem, né? Não tem. Ou seja, ele vai É. ter que colocar lá CFOP, Exato. vai ter que colocar se tem ST, se não tem ST. E aí o pessoal fica assim, que diabo é isso que esse cara tá Aí a falando? gente começa as siglas, né? Então, Thiago, explica de um jeito simples pra quem nos escuta, pro seu João, Carlinhos, Patrícia do cadastro, possa ouvir e entender o que é e qual a importância de cadastrar esses dados dentro do RP para depois, quando a contabilidade ligar, tá tudo igual, tudo separado, tudo branco lá, sem nada. Tudo. Pelo amor de Deus. Bora lá. Bom, sempre quando a gente fala nessa parte de cadastro de produto, é justamente isso que você falou. A gente vê que a maior parte das pessoas, principalmente dentro do e-commerce, não tem esse cuidado com relação aos códigos da abinha tributário ali, do que ela tem que realmente fazer ou não. E acaba informando na correria para liberar pedido para vender e vambora, né? E depois houve algum corte de alguma chamada no Instagram falando, olha, você tá pagando mais imposto do que você deveria. Se você vende autopeças, você tá pagando ICMS, não deveria. Se você vende, né, tipo, começa, né? E aí, aí começa, daí liga na contabilidade, será que eu tô pagando, não tô pagando, não sei o que e tal, enfim, aí por diante, né? Porque tudo isso, galera, tudo quando a gente fala em tributação aqui, quando a gente fala em ICMS principalmente, tá linkado ao produto que você tá vendendo, para onde você tá vendendo, qual a destinação que vai ser dada para aquele produto também. E isso tudo você tem essas informações dentro do cadastro desses benditos códigos, dessas benditas siglas, né? Que todo RP CFOP, vai ter. NCM, SEST, ST, MVA, alíquota Meu e aí Jesus. por diante. Então a gente precisa entender realmente, tipo, como preencher esses campos para que você não corra com esses problemas de estar pagando, de repente, impostos que você não precisaria pagar. Então, no exemplo prático, se o cara preencheu errado, ele vai pagar imposto que não deveria. Pode ser que sim, provavelmente sim. Ou vai pagar imposto, ou não vai pagar e deveria pagar, entendeu? E aí a Então tem essa multinha vai vir situação. deliciosa. Exato. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? A gente tem que entender, tipo, ó, aquele produto que eu tô comprando, geralmente você vai ter um fornecedor, né? Espero que tenha, Sim. né? Referente àquele produto. E geralmente na nota do teu fornecedor você já tem uma dica do que mais ou menos seguir com relação a NCM, né? Essas informações para você conseguir fazer o cadastro ali. Produto sem nota, então. Não, isso não existe. Aí não existe. Aí quando você coloca o NCM do produto, né, que é um código, é um número, a nomenclatura comum, né, do Mercosul, que cada produto vai ter é através dele que vai se definir algumas alíquotas, por exemplo, de PIS e COFINS, alíquotas de ICMS. É através disso também que a gente define se aquilo tem ou não substituição tributária do ICMS. O que quer dizer isso? Se alguém já recolheu o ICMS anteriormente, para que você não tenha que recolher de novo na sua venda. Sim. E fora a questão do NCM, a gente tem o CFOP, que é um outro código que classifica a operação que você está fazendo. O que você está fazendo? Você está vendendo? Você fala assim, você está vendendo? Você está transferindo? Você está doando? Você está dando de bonificação? O que você está fazendo com a sua mercadoria? Aí eu quero colocar uma vírgula aqui, ó. A gente tem vagas na Econ Lovers, né? O que é a Econ Lovers? A gente faz uma comunidade de talentos para e-commerce e a gente entrega os melhores talentos de e-commerce com filtros avançados. Então, pô, eu quero contratar um talento para o meu e-commerce para fazer cadastro de produto.
Mas eu trabalho aqui com RP, sei lá, TOTUS. Eu tenho aqui um RP de Proteus. Aí eu não acho esse profissional tão facilmente, porque ele não escreveu no LinkedIn dele que ele mexe com isso, então é difícil achar esse cara. Aí ele vai lá, entra no Econlover, se cadastra, preenche lá que ele sabe mexer com Proteus, porque a gente pergunta de maneira muito didática, o cara vai lá e arrasta e acha esse cara. Esse cara vai ganhar, sei lá, R$2.500 para ser um analista júnior de cadastro lá. Tô falando de um lugar que paga bem, tá? Sim. E aí que tá lá com seus benefícios, beleza. Você sabia, o meu querido cadastrador de produtos, que você poderia ganhar tipo R$5.000 se você soubesse um pouquinho de tributário? Não tô falando de ser expert, né, Thiago? Não, com certeza. Soubesse um pouquinho. Qualquer e-commerce ia te pagar mais, porque ele ia ter menos dor de cabeça, sabendo que você economizaria pra ele. Seu salário tá pago na tua economia já, literalmente. Então, uma dica pra você que tá me ouvindo. Se você cadastra em e-commerce, faz cadastro de produto no e-commerce, não importa se é pra marketplace, não importa se é pro teu site próprio, VTEX, se é Mercado Livre, não importa. Aprenda um pouquinho de tributário e você vai saltar, assim, algumas léguas à frente dos seus concorrentes. Tá bom? É essencial que você tenha alguém realmente ali, dependendo hoje, né, o quanto você vende ali através do e-commerce, né, o quão grande tá o volume das suas vendas e a quantidade de produtos também que você trabalha, que você tenha essa pessoa ali e dê uma formação para ela realmente nessa questão tributária. Ela não precisa se tornar... contabilidade? Não, nenhum momento. Ele vai ser interface, né? Exato. Porque é aquilo que a gente estava falando, o que a gente vê hoje são muitas empresas que trabalham com e-commerce realmente pagando impostos que não deveria mais pagar, porque já foram recolhidos através de substituição tributária, mas simplesmente na hora de fazer o cadastro dos seus produtos dentro do sistema, não colocou a NCM correta, não colocou o CFOP correto, e ali a venda ela acaba saindo tributada normalmente, sendo bitributada, porque de repente o ICMS já foi recolhido anteriormente, de repente o produto é o que a gente chama de monofásico de PIS e COFINS, ou seja, alguém já recolheu PIS e COFINS lá no início da cadeia, você não precisaria recolher agora. Então a gente tem essas situações, como a gente tem as outras problemáticas. Tipo, tô vendendo para fora do estado uma mercadoria que tem acordo entre os estados e teria que ter substituição tributária e você já deveria destacar essa substituição. Não colocou ST. Aí tua mercadoria trava, depois vem a notificação, você paga a multa e no final, cara, você teve prejuízo nessa venda. Então isso influencia também no quê? Precificação. Quem hoje sabe precificar corretamente? É só colocar o markup, Thiago. Só, né? Só o markup acabou, né? Põe 2.1 e tá feito, né? Exatamente. Então, assim, o pessoal não consegue hoje, e de novo, cara, eu não culpo o empreendedor, eu culpo a questão da má formação que a gente tem, né? Cara, nas universidades, enfim, a pessoa, ela quer montar um negócio, quer vender, ainda mais depois que veio a pandemia, o e-commerce deu um boom, né? Quem não tava no digital, quem não vendia pela internet, tinha lá só a loja, mas não tinha loja online, puf. Não veio com essa informação, né? Não vem. E é aí que dá o problema, porque você vai lá e coloca o teu markup, você se compara ao seu amigo e, na realidade, a realidade dele é totalmente diferente da sua. E precificação não é feita dessa forma. Mas hoje, quando a gente fala em tributos sobre o consumo, a gente, como contribuinte, empresa, a gente não sabe, cara. A gente não sabe hoje chegar, ou pelo menos a maioria... não consegue chegar no percentual de tributos que incidem sobre aquilo que ela fornece, como mercadoria ou como serviço. Então, ela não consegue precificar corretamente por conta disso. E a gente, como consumidor, você sabe o quanto você está pagando de tributos sobre aquilo que você compra hoje, sobre aquilo que você consome hoje? Porque aquilo que sai na notinha hoje, que ficou obrigado a você colocar lá, valor aproximado de tributos 13,45%, mano, balela. Aquilo ali você pega qualquer coisa de percentual, o pessoal coloca só para poder cumprir com alguma coisa, não porque é aquilo que realmente é o correto, o cara tá sabe? achando que o modelo americano baixou aqui, né? O tax. Exato, o que a reforma tende a trazer agora e trazer essa simplicidade e trazer a transparência justamente para isso. Porque hoje, quando a gente fala assim, pô, legal, cara, quando você compra algo lá que tá vendendo ali no e-commerce e tal, que você vê o preço lá no site, pô, beleza, essa água aqui você tá pagando lá R$10 na água. Tá, só que desses R$10 você tem embutido ICMS, PIS, COFINS, tudo aqui dentro. Como que foi embutido isso? Será que quem tá vendendo considerou isso na hora de formar o preço? Será que embutiu o valor desses tributos que é sobre o consumo ali? Né? Então, e quem tá ouvindo a gente sabe muito bem, porque quando você faz sua planilha de fulfillment do Mercado Livre, e você tem clientes que passam por isso, que eles te mandam aquela planilha linda, gostosa, né? Aquela planilhinha do Mercado Livre gigantesca. E aí eu tenho que preencher um monte de informação. Aí na hora que o cara recebe isso, ele fala assim, eu não faço ideia do que fazer. Exato. E eu não tô falando que você tem que saber, não. Aí ele vai lá e manda pra contabilidade. Se for uma boa contabilidade, vai te ajudar ele, né? Pra conseguir fazer o processo.
Só que o que eu acho que é ruim é mais ou menos como se você trabalhasse com carros, você não entendesse nada de carro. Uhum. É péssimo. Por Sim. quê? Porque em algum momento você vai pegar um mecânico mal intencionado. E aí você vai pagar mais caro. Exato. Então acho que só depender da contabilidade é ruim. Eu acho que o ideal é que você seja um parceiro da sua contabilidade, Exato, né, Thiago? exato. Tipo assim, os seus clientes que devem performar melhor são aqueles que entendem quando conversam com você, Uhum. pelo menos um pouco, para vocês se explicarem, eles são rápidos para tomar a decisão, porque eles entendem. Eles entendem. Eles têm alguma interface de conexão. Uhum. Por isso que eu falo, você quer ser o melhor gestor de e-commerce, o melhor analista de e-commerce, você precisa, nem que seja assim, ó, de verdade mesmo. Eu vou fazer uma pergunta pro Thiago, eu vou colocar ele na roda, vamos ver se Ixi. funciona. Thiago, você tem um cliente seu lá, trabalha com e-commerce. Se ele falasse assim, ó, posso mandar um analista meu passar uma tarde com vocês, vocês explicarem as coisas pra ele, darem uma aulinha pra ele sobre contabilidade na parte de cadastro de produtos, Uhum. você negaria isso? Acho que não. Entendeu? Alguém já fez? Já. Ah, que Entendeu? bom, Eu- que bom. não, É sim, sim. isso. Não, eu falo Mas é o porque que o eu Mário sei que falou, acontece. É você como empreendedor Sim. começar a entender que a necessidade, O triste seria o valor se disso. nenhuma empresa nunca tivesse te porque ele procurado falou no pra começo. isso. Exato. Lembra que ele Exato. falou no começo? Sim. No começo da conversa que o Thiago falou o quê? A gente é procurado só pra resolver o problema. Exato. Mas não é só pra isso. Não E pode aí trabalhar só no preventivo. Você a quer gente ser tem que mais consultivo, mais né? ligeiro? Liga pra sua contabilidade. Se ela não aceitar, aí você liga lá pra DCTEC e contrata eles. É isso É. mesmo. Mas se ela aceitar, que deve aceitar, fala com os caras, manda o teu analista pra lá, passa uma tarde olhando como é que são os cadastros de produto do jeito correto, que é muito melhor do que ficar lá naquele zap pra lá e pra cá. Exato. O que a gente tem que entender que assim, tipo, o contador, muitas vezes a gente acaba sendo mal visto porque vocês querem que a gente só pague imposto, né? Só querem complicar a nossa vida e não sei o que, e por diante. Não. Na real não é essa. A gente quer que você pague aquilo que é justo, que tem que ser pago, nada mais, nada menos. Oportunidades tributárias que existir, você tem que aproveitar. Planejamento Sim. tributário é justamente para isso. Hoje você tem um e-commerce, você já não está mais no Simples Nacional, o ICMS pesa, tá? E aí, o que eu posso fazer? Vale a pena estar em São Paulo? Vale a pena ir para o Espírito Santo, para Minas, para Santa Catarina? Aproveitar de benefícios Sim. fiscais que eu consigo reduzir isso daí. É você conseguir ter essa visão do todo do seu negócio que o tributário pode te trazer para que você realmente tenha os benefícios que você pode ter, Sim. né? Não partindo para algo que seja ilegal ou te influenciar a fazer algo que, cara, Até pelo regime, você vai né, ser Thiago? pego lá na frente e depois tem que pagar tudo isso em dobro. Não é isso. Como minha contabilidade não me avisou. Exato. Vai mas- falar depois no final. Mas aquele velho negócio, tipo assim, eu tenho contabilidade porque o governo me obriga, senão eu não teria não. Exato. E esse é um péssimo negócio, tem que pensar assim, eu tenho a contabilidade, vou aproveitar que eu tenho a contabilidade. Uhum. Tipo assim, o regime tributário, tem muito e-commerce que poderia estar no real, não está, porque fica duplicando um monte Isso é de uma simples loucura, e né, tal. cara? Porque a gente começou a ver, né, uma disseminação de vídeos, né? A gente que acaba, tanto a gente que tá na contabilidade quanto vocês que estão no e-commerce, né? Então deve chegar a notificação moda do toda e-commerce hora. agora é Agora é essa, né? É. A questão, tipo, e-commerce no lucro real. Se você não está no lucro real, você está perdendo dinheiro. E aí por diante. Não vou dizer que eu sou contra, tá? Não tô falando que eu sou contra isso e tal. Acho que o lucro real, ele pode ser sim uma boa oportunidade para quem está no e-commerce, ainda mais porque quando a gente fala em e-commerce, a gente está trabalhando com uma margem que ela é mais reduzida. Só que existe um caminho que a gente tem que percorrer para que a gente consiga trabalhar dentro do lucro real, atendendo todas as necessidades que esse Você consegue- regime e você consegue obrigações explicar, traz. tipo, o que seria lucro real? Sim, ou sim. Só pra galera ter uma noção. Sim, sim. Então vamos lá. Então, quando a gente fala, vou começar meu e-commerce ali, a gente tem umas oportunidades quando a gente fala em como pagar os tributos, né, relacionados às vendas que a gente vai fazer através do e-commerce. A gente tem o MEI é uma oportunidade para quem vai para o e-commerce? Para quem está de Sim. repente começando, não tem certeza ainda de... Fatura até quanto aí? Ainda tá naquele 81 Mudou, né? ano, ainda não. Não? Ainda não. Dá para aprovar agora o 150, mas tá no 81 ano. Até hoje, vai pelo pra menos. 150 mil. A que ideia vai é que... dar aí mais de 10 mil por mês. Sim. Então, ainda tá nesses 81, né? Então, o MEI, ele pode começar dessa forma? Pode. E aí, ele vai pagar um valor fixo por mês, né? Independente de quanto ele fatura, enfim. Ele vai pagar aquele valor fixo por mês. E saindo do mês, estourei 81, né? Que é a ideia que aconteça com todo mundo, a gente parte para essa Sim. questão do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele tem uma faixa de faturamento maior que você consegue permanecer nele, que é até 4 milhões e 800. E até lá tem uma quebra também, que é o que a gente chama de sublimite do Simples, tá? Mas vamos dizer que você pode faturar no ano até 4 milhões e 800. Uhum. E dentro do Simples, a gente tem algumas vantagens, vamos dizer assim, com relação à parte de obrigações daquilo que tem que ser entregue para o fisco, que era um pouco mais realmente simplificada, não tão aberta, não tão complexa quanto empresas do lucro presumido, lucro real. Só que você paga o tributo sobre sua receita bruta. Então, não importa as despesas que você teve, não importa as compras que você teve, isso não vai bater em nada a base de cálculo do seu imposto.
Então, vamos dizer que você está no Simples hoje, um comércio no Simples que fatura até 180 mil nos 12 últimos meses. Ela vai pagar 4% sobre o montante que ela emitir de nota do mês. Pô, mas aqui eu paguei fornecedor, minha margem é pequena, meu lucro, nem dei o lucro, tal, não importa, é sobre a sua receita, tá? Então, o Simples, ele é interessante até determinado momento. Até determinado momento ele é interessante. Só que a alíquota dele vai aumentando conforme o seu faturamento também vai subindo, porque ele trabalha em faixas, né? Então, pode ser que você esteja em um determinado momento que você trabalha com uma margem muito pequena, o seu lucro é baixo, só que você já tem uma receita bruta alta e você está pagando uma alíquota sobre o total do teu faturamento ali que fala, pô, escalou muito não tá venda, fazendo só sentido. Que a margem é pequena, não sobra quase nada, mas ele vende muito, né? Exato. E outra alternativa que o Simples é boa é quando você tem funcionários, porque dentro do Simples, teus encargos sobre folha de pagamento, né, não existem. Você tem o fundo de garantia que é 8%, mas encargos patronais para o INSS, para a Previdência, você não tem. Mas quando a gente fala em e-commerce, também é difícil você ter uma folha de pagamento alta, né? Você geralmente tem um quadro mais reduzido. Você consegue manter uma equipe compacta no Simples, tranquilamente. Exato. Então, a folha às vezes não chega a ser esse fator que define ali para quem tá no e-commerce, né? E pensando principalmente nos e-commerce menores que a gente tem aí. Então, começa a surgir essa questão, tá? Então, por que o lucro real ele é interessante? Por que tem o presumido e o real. Depois a gente tem o presumido e o real. Presumido, cara, para quem tá no e-commerce, se fosse para sair do Simples, dificilmente seria bom. Porque o presumido, você paga sobre a presunção da sua receita. Então, o físico ele vai falar assim, olha, tipo, sobre a sua receita, eu presumo que 8% é aquilo que você tem de lucro, e sobre esse 8% você vai pagar... imposto hoje, né? Tipo, você compra um negócio da China, ele pega assim, acho que essa caneca aqui vale R$800. Toma imposto. Tipo isso. Então, ele faz uma presunção ali da sua receita, que é o que vai ser margem para que você apure os tributos que é sobre o lucro, que é o IRPJ e a contribuição. Fora isso, você vai pagar ICMS, PIS e COFINS, enfim. Então, muitas vezes, essa presunção que vai ser feita no presumido vai ser maior do que efetivamente que hoje quem está no e-commerce, né, tem ali de lucratividade, né? Então, por isso que às vezes o lucro presumido nem é tão interessante para quem está no e-commerce. Está no Simples ou parte para o real. Sim. E quando a gente vai para o real, aí sim, é isso, é preto no branco. Os seus tributos sobre o seu lucro efetivamente. Então, tudo aquilo que você tem de despesa vai contar. Né? Então, por exemplo, o tráfego que você faz, as comissões que você paga, os fretes, as suas compras, tudo isso vai bater da base do seu lucro e no final você vai apurar efetivamente o lucro. E se a gente está falando de uma margem que é baixa, você vai pagar imposto de renda e contribuição em cima daquilo efetivamente. Esse cara tem que estar redondo. Exato. Né? E não tem só isso, tá, gente? Depois, lógico, a gente tá falando de 2 tributos. Só que fora isso, a gente tem o ICMS, que é por fora, que aí dentro do lucro real é onde mora o perigo, porque aí você tem que fazer uma boa gestão do teu ICMS, porque senão não vai valer a pena. Porque a gente tá falando de ICMS de 18% sobre o valor da sua venda, que dentro do Simples não. Tá dentro lá dos mesmos 4% lá, vamos dizer assim, né? Então a gente tá falando lá de 18%, só que você tem crédito na entrada, então você vai ter que fazer esse controle, essa gestão. Aí entra naquilo que eu falei, vou olhar para onde então? Será que vale a pena por conta do ICMS? Tá, vamos buscar outros benefícios fiscais que alguns estados podem dar. Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, que para o e-commerce são os 3 mais conhecidos, porque eles te dão um crédito para que você abata do seu ICMS e aí ele não fique, né, a carga não fique tão alta. Então aí vale a pena, porque se eu já estou pagando sobre o lucro, imposto de renda e a contribuição. Sim. Meu lucro é baixo. Aí eu vou para um lugar onde eu consigo ter crédito presumido de ICMS para que diminua a minha carga do ICMS. Então tá valendo a pena. PIS e COFINS, mesma coisa. Trabalha com débito e crédito, então também tem que nivelar essas questões. Só para dar E aí sim vai valer a pena. Só para dar um spoilerzinho. Aí assim vale a pena, mas só para dar um spoilerzinho. Você que tem um galpãozinho aí em Itajaí. Eu ia perguntar isso. Você que montou então eu posso montar um galpão lá? Então. O pessoal que montou um galpãozinho em Itajaí, Extrema, Minas, ali, ó. Foi pra Espírito Santo. Ele vai ficar feliz com a reforma tributária, Thiago? Volta. Tava todo mundo feliz. Então, eu não quero falar sobre isso agora, não. Segura um pouquinho. A gente vai entrar. Vamos segurar um pouquinho. Estamos falando dos dias atuais. Já que vai entrar. Tá falando dos atuais que vai até ali 32. Lucro real, né? Escritóriozinho em Itajaí fazendo negocinhos com as suas STs bonitinhas. Segura até o final desse episódio, que tem novidade amarga ou boa pra você. Exato. Mas então hoje, né, sem pensar na reforma, então a gente tem essas situações que a gente consegue ainda, principalmente quando a gente fala em imposto estadual e ICMS, que cada estado tem o seu regulamento, então cada um define as suas regras e dá benefícios
para que se desenvolva a sua atividade econômica, enfim, para que as empresas vão lá. Então você consegue encontrar essas alternativas para diminuir o ICMS, que é uma das cargas mais elevadas que essa empresa vai ter, que o e-commerce vai ter quando sair do simples ali. Então tem que ir atrás disso, tem que ir atrás de fazer gestão disso. Só que quando a gente fala em lucro real, entra naquilo que você falou, você tem que estar organizado para isso. Você tem que ter feito um caminho para que você consiga chegar nesse ponto, porque senão você vai ter problemas com o fisco. Porque, para mim, informar tudo aquilo que acontece na sua empresa como despesa, eu tenho que ter comprovação, eu tenho que ter nota fiscal. As coisas têm que estar em nome da sua empresa, as contas de luz têm que estar em nome da sua empresa, o aluguel tem que estar em nome da sua empresa, você tem que ter nota de entrada, né? Então, assim, para que isso se justifique como despesa que possa ser abatida da base do lucro real, né? E, infelizmente, hoje, quando a gente olha para o mundo do e-commerce, a gente sabe que muitos não têm essa organização ainda. Eu tava almoçando com o nosso sócio ontem, né? A gente trocando ideia lá, pô, não sei o que lá. Aí tava jantando. E aí teve uma parte que a gente foi pagar o negócio da conta, assim, foi uma bebidinha só, né? Aí foi uma água, inclusive, com gás. Aí a gente tava com um parceiro nosso, aí esse nosso parceiro tá no lucro real. Aí ele foi pagar água assim, ele pagou, não sei o quê. A gente tava dando risada que a gente falou assim, nossa, paguei, nem vi a nota. Aí nosso sócio falou assim, você não tirou foto da nota? Não vai guardar? Ele, não, você não tá no real? Ele, tô ali, rapaz. Tá vendo? Foi engraçado. Mas não falarei o nome do parceiro aqui, mas você sabe que eu tô falando disso. Mas é exatamente isso, cara. Então, assim, não é que não seja uma oportunidade que pode ser uma oportunidade de ouro. Pode. Por quê? De novo, a gente tá trabalhando com uma atividade que a gente sabe que a lucratividade ela é baixa, que a margem ela é baixa, que pode sim ter vantagens dentro do lucro real. Só que é um caminho que você vai ter que percorrer. Tudo prestar conta, né? Então o que eu falo? Cara, você vai abrir um e-commerce hoje, estando no Simples, já trabalha como se você estivesse no real. Para que quando chegar ali no começo do ano, sempre em janeiro, que é onde a gente pode fazer a opção pelo regime tributário, que é sempre só em janeiro, não adianta querer chegar em junho, julho, querer mudar que não vai dar, tem que ser em janeiro, que é onde é feita a opção. Né? Não, em janeiro você opta por aquele ano corrente, né, que vai acontecer. Sim. Então assim, tipo... É o que eu tô falando, não faz o retroativo, não, né? Retroativo não faz. Então assim, já trabalha como se você fosse do lucro real, já com essa mentalidade, com essa visão, pedindo ali o auxílio da tua contabilidade para que você organize tudo isso, para que quando chegar em janeiro, efetivamente, consiga ser feito um estudo para falar para você, olha, realmente vale a pena, vamos partir pro lucro real, você já tá estruturado para isso, e a gente consegue fazer isso sem medo de ser feliz, Os dois tem entendeu? que estar limpinho, mas um tem que estar brilhando. Exato. Tem que estar cara, redondo para que realmente vale a pena. Thiago? Tipo, o e-commerce que trabalhar com vocês lá, que falou assim, cara, esse cara chegou aqui, o lucro dele era X, agora é Y. Tipo assim, a gente arrumou a casa, o cara lucra mais, vende mais. Porque às vezes a galera acha que a contabilidade só resolve a burocracia. E eu acho que uma contabilidade bem feita, e a gente sabe como é, porque a gente tá junto nesse processo sempre, ela não arruma a burocracia, ela faz você dar mais lucro. Sim. A ideia é justamente essa. A gente tem algumas empresas que migraram, né, tipo, principalmente depois de pandemia, que começou a surgir mais essa questão de partir também para o e-commerce e tudo mais, que caminhou, a gente começou a construir esse caminho juntos, né? Olha, vamos fazer isso, vamos trazer aqui, tipo, como se você já estivesse trabalhando dentro do lucro real, vamos começar a arrumar a casa, ver quais são os pontos fracos, deixando isso correto, ao mesmo tempo já vamos ver nos melhores locais onde você pode se instalar saindo, para que a gente aproveite benefícios, né? E bora fazer isso acontecer, e deu certo, né? E tá acontecendo, e realmente, tipo, com relação à parte de tributos, hoje apresenta uma economia, né? Mas, de novo... Antes era um gasto, hoje é uma economia. Exato. Eles conseguem retirar a grana dali para colocar em outros locais, sim. o financeiro, o fluxo de caixa. A ideia é justamente essa, né? Mas de novo, é um caminho, ele é dolorido, porque toda hora você vai ter que estar em contato com a tua contabilidade ali para fazer o negócio funcionar, acontecer, estoque, pô, eu vou precisar saber do teu estoque, eu preciso que você tenha controlado o seu estoque, sabe? Tipo, eu preciso ter essa informação. E essa é uma ótima pergunta. É outro ponto, Thiago, que ninguém... inventário é importante? Então, principalmente se você fala de ir pro lucro real. Isso vai modificar o resultado da sua empresa. Qual é a diferença contábil e tributária de eu ter feito um inventário anual da minha empresa e eu só contar estoque? Meu Deus. Qual que é a diferença? Não, então, o inventário ali, ele vai trazer a realidade daquilo que você tem ali no determinado período ali, né? Então, assim, você vai ter que fazer esse controle
Mas eu não posso só falar assim, não, Thiago, eu tenho 8 no estoque, eu tenho que emitir um documento, eu tenho que... Não, você não emite documento porque hoje, assim, o estoque, ele já é, vamos dizer, praticamente controlado pelo fisco, tá? Por conta das obrigações que a gente então entrega. o governo sabe quanto tá no meu estoque? Sabe, cara, se ele quiser, ele sabe, e ele notifica hoje as empresas disso, porque a gente tem algumas obrigações que a gente entrega mensalmente, onde a gente tem que ter um código do produto que a gente informa, o código que entra é o mesmo que tem que sair, e a quantidade que entra é a mesma que você tem para sair, e tudo mais. Então, assim, a gente tem a obrigação de fazer declarações, sejam elas dependendo do regime de tributação da empresa, né, e do fechamento dela, seja trimestral, anual, mensal, enfim, de informar para o fisco o estoque. E ele vai confrontando essas informações com aquilo que você está declarando com as suas notas fiscais de entrada e saída. Então eu não posso pegar meu estoque lá 100 peças, tirar lá, mandar para o Mercado Livre Full, botar para vender por lá, depois eu dou uma olhada no RP. Não posso não fazer pode, não pode. Não pode por conta disso de novo. Principalmente se a gente está falando com uma mentalidade que a gente quer partir para um lucro real, eu tenho que ter isso afiado, as coisas têm que estar redondas, porque hoje o fisco ele consegue fazer esse rastreio. Né? Então até depara de código de produto. É isso que eu tô falando. Por exemplo, você compra essa água, o teu fornecedor ele te vende lá na nota dele, ele escreve lá o código dele, que sai na nota dele para ele. Isso é código do produto, do SKU. Ele vende lá como AG1. Só que quando eu dou saída, eu vendo como 1025. O meu código é 1025. No SPED, que é uma declaração que a gente entrega mensalmente, eu tenho que fazer essa correlação. Então, olha, quando eu compro no fornecedor AG1, transforma para 1025. Daí o fisco ele controla por isso. Entrou 10,25, tem que sair 10,25. Entrou 5, tem que sair 5. E o padrão da importação China, que você compra 50 carrinhos desse aqui, e aí ele manda um verde, um rosa, um amarelo, né? São 3 cores dentro desses 50. Vamos colocar 5 cores dentro de 50, então vem 10 de cada um, né? Preto, rosa, amarelo, verde, azul. E aí chega na caixa e o chinês, que não vai ter nada com isso, na caixa ele coloca assim, CART de kart em inglês, 149. É o código que ele me mandou. SKU é o Stock Keeping Unit dele. Sim. Aí chega pra mim aqui, o que eu faço? Falo, eu vou colocar outro, vou botar o mesmo código do chinês. Vou no meu RP Bling e boto o mesmo código que o dele. Aí, jogo pra dentro. Só que aí, na hora que eu vou mandar pro Mercado Livre da vida pra vender lá, ele pede o código diferente, porque a cor é diferente. A cor é diferente. Agora eu preciso colocar aí. E é o correto, só que pro chinês é tudo igual. Aí ele manda pra mim lá. Mas se você importou, você emitiu sua nota de entrada pra alimentar seu estoque. E aí, como é que fez? Então. Deu a entrada na nota com um código único, vai dar saída com um código tripartido de um só. Meu Deus, então. Jesus. Aí como é que... É essas horas que a galera perde cabelo na contabilidade? Não, então... Faz errado, só quando vem a multa fica doido aqui. Fica doido nisso também. É que daí a gente tem que fazer ajustes depois, né, dentro do estoque e tal, demonstrar, né, essas questões, enfim, que aconteceu pra poder fazer. É pra empresa de verdade, que tá correto, exato, que tá fazendo tudo certo, que tá... O ideal é que seja assim, de novo, quando a gente fala, infelizmente, quando a gente olha pra muitos e-commerces hoje, a gente não tem nem nota de entrada, na maioria dos casos. Isso. Porque a pessoa tá fazendo importação no CPF mesmo, sabe? E não adianta você querer ficar mentindo nota de entrada falando que toda hora você tá comprando de você como sócio da empresa. Vai dar BO depois disso. Vai dar problema depois disso. Comprando de você. Eu vi o Chaves no e-commerce vendendo churros dele mesmo. Pois é, estilo isso, né? Porque a gente sabe o que acontece, né? A gente sabe o que acontece. Acontece. E não dá, pra trabalhar no lucro real dessa forma não dá. Por isso que eu falo, uma coisa é a gente vender sonho. Eu saí fazendo propaganda ali no Instagram falando, você que é e-commerce e está no Simples Nacional, você tá perdendo dinheiro. Só que o lucro real, infelizmente, a princípio, não é para todo mundo. Você pode quebrar se a pessoa tem que querer percorrer essa jornada. Tome nota da realidade, viu, meu querido? A pessoa tem que querer percorrer essa jornada para que ela realmente, obtenha os benefícios que o lucro real pode dar para ela. Só que existe esse caminho a ser percorrido. E a gente sabe que vai muito além, do que simplesmente só colocar os produtos para vender através do e-commerce. Não, é a atenção que você vai ter que dar para todo o administrativo do seu negócio, para o financeiro. É você ter a conciliação bancária em dia também de tudo aquilo que entra e sai da sua conta, é você não misturar pessoa física com pessoa jurídica, é você ter entrada de tudo, tudo tá em nome da empresa, para que você justifique todas as despesas e tenha vantagens, entendeu? Então, é o caminho ali administrativo que você vai ter que mergulhar, não tem jeito. Você quer uma aula do Thiago aqui no nosso Academy, assim? Gente. Contabilidade básica para e-commerce, primeiros passos. Só para o pessoal se empolgar um pouco e contratar desse depois. Vocês querem uma aulinha dessa? Ô, Thiago, você dá uma aula para nós, tá. Aí, ó, viu? Coloca aí, eu quero. Bom. Mas a gente vê muitos depois
sofrendo por causa disso, né? Tipo, pô, já contou o lucro real, então não adianta, tô perdendo dinheiro. Não, calma, começa, vai pro simples, cara. Aproveita as oportunidades do simples, começa aí devagar, vai arrumando a casa. Vamos fazendo negócio Tem uma dar estrutura certo. pra isso, Começa né? pelo menos começar a conseguir nota, sabe? Ter as entradas, tal, tudo, daí vamos crescendo e a gente vai analisando o melhor momento. E outros marketplaces ajudaram bastante, porque eles forçam o cara, Sim. falam, meu amigo, você quer vender no full? Manda nota. Exato, até porque as plataformas digitais hoje, elas estão sendo corresponsáveis em muitas situações, principalmente, e ainda mais tributárias, inclusive do ICMS agora estava tendo julgamento sobre isso, né? Das plataformas se tornarem responsáveis tributárias por, de repente, essas questões de venda sem nota fiscal, sem recolhimento do ICMS. Mas acho bom, porque ele democratiza o acesso, ele tira um pouco de burocracia para que todos possam ter acesso a vender, e depois, para você vender mais, você vai precisar se ajustar. E Exato. aí eu acho muito bom o que eles fazem, só que a galera consegue, velho. Os caras montam um galpão, coloca 20 simples lá dentro, uma confusão danada, vai criando CNPJ com os funcionários, é loucura, né? Sim. Enfim, tem muitas formas de fazer isso. Só que eu acho que agora, senhora Clarissa, entramos no assunto principal. Bora lá, gente. Polêmica, cadê o... Reforma tributária. Reforma. Que é isso, Que Thiago? negócio é esse, né? Quando entra? Conta aí. Ai, Jesus, mas entra em janeiro agora, de 2026, olha que delícia. Janeiro? Janeiro de 2026. É verdade? É real isso? É real. Nós estamos a literalmente 3 meses de acabar a nossa farra. Exato. Farra não, né? De acabar o que nós conhecemos como tributário. Pra a gente vai começar, na verdade, vai começar a mudança já a partir de janeiro já começa, né? Então, a ideia é facilitar. Vamos a ideia é essa. Vamos pro básico, reforma, né? Pra que é esse negócio, né? Então, assim, tipo, a gente sabe que a reforma, na realidade, ela já tá muitos anos já sendo comentada e falada aqui no Brasil. Isso não é de agora, não é de 2, 3 anos, já é de diversos anos atrás. Reforma, o nome já diz, certo? É uma reforma. É uma Ele reforma. Não vai substituir completamente. Não. Vai ser a maior mudança que a gente tem no nosso sistema tributário nacional relacionado aos tributos sobre consumo. Só que vai ser uma reforma. Exato. Então, assim, tipo, já vem há muito tempo sendo conversado, falado sobre isso, porque, cara, de novo, por conta disso que a gente tá falando, a complexidade que a gente tem hoje, quando a gente olha pro tributário dentro do Brasil, é absurda. O número que a gente tem hoje de horas gastas para atender essas demandas que o fisco dá, apuração dos impostos, trazer um compliance, o custo que uma empresa hoje acaba tendo é absurda. Sim. Transparência, ela não existe, né? Ninguém entende o quanto que paga ali de tributo sobre aquilo que consome, a empresa não consegue entender os tributos que incidem sobre os serviços, sobre os bens, enfim. Então a gente tem diversos pontos, que são todos esses que a gente está falando agora, que só traz insegurança jurídica, enfim, uma série de coisas que não é benéfico para ninguém, nem para as empresas, nem para o consumidor, e muito menos para que o Brasil se torne competitivo. Perfeito. A real é essa. Eu tô até pegando aqui para olhar, porque a gente fez um stories aí, colocando para a galera mandar pergunta. E tem uma pergunta aqui que você já vai começar a responder agora, que é o que é a reforma tributária? Que você começou já a falar, continua aí. Então, a gente tem toda essa complexidade. Então, o que acontece? A reforma, ela vem com esse principal objetivo, que é trazer essa simplicidade, trazer mais transparência, trazer mais competitividade, né, para o Brasil, alterando toda a forma que a gente tem hoje de tributação sobre o consumo, tá? Por que eu fiz o que é sobre o consumo? Porque essa é a reforma tributária do consumo, não é da renda. Quando a gente olha para os tributos no Brasil, parece que eu vou dar aula, mas não é. Quando a gente olha mas é uma aula. A ideia é essa. Quando a gente olha para tributos no Brasil, a gente está separado ali, vamos dizer, vai em 3 blocos. A gente tem tributos sobre o consumo, tributos sobre a renda e patrimônio. Então a gente não está olhando, por exemplo, para a renda. A gente não está falando sobre INSS, a gente não está falando sobre imposto de renda, a gente não está falando sobre contribuição social. Então a gente não está falando sobre os impostos que são o que a gente chama de impostos diretos, que incidem sobre a nossa renda. Então são 3 perninhas aí. Você falou. Isso, a gente tem patrimônio, consumo e renda. E renda? A renda não está sendo olhada. Renda não, patrimônio também não, e essa é consumo. O que é o consumo? Quais são os tributos que a gente tem sobre o consumo hoje? É tudo aquilo que está embutido dentro daquilo que você consome, como mercadoria ou como serviço. Então, quando você compra essa água, aqui dentro tem impostos embutidos. Quando você toma o serviço da contabilidade, tem imposto embutido, e aí por diante. E quais são eles? ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Então, sempre quando você vende uma mercadoria, circula uma mercadoria, nessa circulação incide ICMS. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, então sempre quando você presta um serviço, qualquer que seja, vai ter ISS ali. PIS e COFINS, que também incide sobre a venda e sobre a prestação de serviço. E a gente também tem o IPI, que é Imposto de Produto Industrializado, quando você fabrica alguma coisa. Esses são os tributos sobre consumo que geralmente estão embutidos no preço de uma mercadoria ou de um serviço. Então olha quantos a gente tem aqui dentro, que a gente fala assim, quanto que eu estou pagando aqui? E aí vai depender de muitos trocentos fatores que a gente acabou de falar, né? Então a reforma vem ver isso. Ela fala assim, olha,
Eu quero simplificar isso aqui, esses tributos sobre consumo. Isso aqui a gente tem que simplificar, porque hoje a gente tem uma base muito fragmentada. A gente tem, por exemplo, o PIS, COFINS, que quem cuida é a União, que ela tem uma legislação própria que serve para todo o país, que vai ditar sobre PIS e COFINS. Só que não tem clareza nenhuma direito de como funciona isso. Eu posso tomar crédito do quê? Do que eu não posso tomar crédito? A gente tem vários litígios, tem insegurança em diversas questões, apesar de ser administrado pela União e valer para todo o território nacional. Aí a gente tem ICMS. ICMS, cada estado tem o seu regulamento. Cada um cuida e faz aquilo que quer. Aí que entra a GNRE, guia de falta. E aí que a gente tem essa situação, que o Espírito Santo pode me dar um benefício, São Paulo pode dar outro, Santa Catarina pode dar outro, eu trabalhar em São Paulo é uma alíquota, se eu trabalhar no Espírito Santo é outra alíquota. E é por isso que eu pago guia e todas essas coisas. São Paulo pode me beneficiar vários itens que para ele é importante beneficiar, diminuir a alíquota, dar isenção, dar crédito presumido e por aí vai, e outro estado faz de outra forma. Então, cada um tem o seu regulamento. Para ficar mais claro, na prática, eu vendi essa água aqui, tô em São Paulo, tô vendendo lá para Brasília. Aí eu vou pagar o imposto X, só que Brasília também quer receber. Pode ser que lá tenha alguma questão que você tem que pagar porque tá entrando lá, dependendo do que vai ser feito, enfim. Aí eu posso abrir uma inscrição estadual lá naquele estado. Exato. Tipo, porque Brasil, daí dentro Goiânia, do ICMS a gente tem toda essa situação, né? A gente tem o ICMS normal lá, né? Tipo, circulou, paguei ICMS 18% e tal, enfim, ou a gente começa a entrar nessas questões de FAO, dependendo para onde eu tô vendendo, para quem que eu tô vendendo, se a pessoa é ou não contribuinte, que daí eu tenho diferencial de alíquotas, que acontece muito para quem tá no e-commerce, né? Que vende para quem? Consumidor final, geralmente pessoa física. Então, se eu tô aqui, se eu tô em São Paulo, vou vender para Minas, aqui é 12, lá é 18, 6% de FAO, tem que recolher de FAO. Né? E aí cada estado decide que tem que ser feito o cálculo. Aí se ele não abrir uma inscrição estadual naquele estado, ele tem que pagar na hora. A cada circulação tem que sair com uma guia. E aí Minas fala que, beleza, o default devido para mim aqui é base por dentro, o outro fala que é base por fora, cada um fala de um jeito e você que se vire para entender e tentar pagar menos depois multa, né? Vamos dizer assim. Então é complicado. Daí depois a gente tem a figura do ICMS-ST, substituição tributária, que é outra complexidade, que, já paguei substituição tributária para São Paulo, tô saindo de São Paulo, tô indo para outro estado, tem que pedir o ressarcimento daquilo que eu recolhi para São Paulo, já que eu tive que tributar de novo. Então se torna um negócio complexo demais, absurdo demais. E a gente tá falando de 27 estados legislando de forma diferente. E a gente tem o ISS, que é municipal, que a gente tem mais de 5.500 municípios no Brasil, ou seja, tem mais de 5.000 legislações municipais que você tem que também entender delas. Que é de serviço, certo? Serviço. Aí o cara tá em Santo André, por exemplo, Santo André ali, eu falo, eu vou abrir meu ISS para pagar lá em Alphaville, que é mais barato, dando um exemplo. Exato. Então, assim, então a gente tem uma base que ela é muito fragmentada e uma quantidade absurda de normas de legislação que a gente tem que tentar entender para, né, fazer aquilo dar certo. Então, a reforma tributária, ela falou assim, não, a gente precisa trazer clareza, simplificar isso daqui e trabalhar com um princípio que chama princípio da neutralidade, que é o que vai basear a reforma tributária, né, o que eles trouxeram. Então, qual que é a ideia? É eliminar esses tributos e substituir eles. Então, deixar de existir o ICMS, deixar de existir o ISS, o PIS, o COFINS, o IPI vai continuar existindo de uma forma diferente, mas ele ainda vai continuar existindo. E para isso a gente vai criar outros novos tributos. O ICMS vai se transformar em uma coisa nova, STs, de FAO, tudo isso também morre. Olha que delícia, né? Que prazer. Então, se você tem aí 25 inscrições estaduais, pode dar tchau para elas, é isso? Exato. Então, o que acontece? A gente vai ter o ICMS e o ISS, que eles vão virar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a gente tem esses dois que vão se juntar para o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E a gente tem o PIS e COFINS, que vai virar o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, desses, a gente passa a ter esses dois, IBS e CBS, que é o que está formando o que a gente está ouvindo falar muito hoje, que é o famoso IVA dual, né? Que é o Imposto sobre Valor Agregado. E dual, porque são dois. Podia ter só IVA. Não, aqui no Brasil tem que ser o dual. Por quê? Por conta da dificuldade que a gente sempre tem historicamente aqui no Brasil de deixar tudo na mão de um. Por quê? O CBS, a junção do ISS e do ICMS. Quem vai cuidar disso? É o que a gente está chamando do Comitê do IBS, que é formado por quem? Estados e municípios, que eles vão ter que ser amigos. Porque o ISS tinha que estar aí. Eles vão ter que ser amigos e regular isso. E a CBS, que é o PIS e COFINS, vai ser administrado pela União. Tudo não poderia ficar na mão de um, da União, e depois fazer a repartição de tudo? Poderia, mas aqui no Brasil, historicamente, a gente não tem isso, né? Tem então é difícil. Sempre. Então, ele é dual por conta disso. Então, a ideia principal da reforma é isso, é trazer a simplicidade, trazer clareza, trazer transparência, né? Fazendo o quê? Remodelando toda a tributação sobre o consumo, que é eliminando esses tributos que a gente tem hoje complexos, transformando nesses dois. E aí, a gente tem uma legislação que ela vai ser de âmbito nacional, que é o que a gente tem hoje, que é a Lei Complementar 214 de 2025.
que é a que regulamentou a reforma, que é a que já tá valendo agora. Uhum. E é ela que tá ditando o que é o IBS e CBS. Só que o que é legal? Ela vai valer para todo mundo. Perfeito. Ela vai valer para todo o território nacional. Então a gente não vai ter mais 27 legislações de IBS, não vai ter mais 5.000 legislações de ISS. Não, vai ser isso daqui. E ela tá trazendo benefícios reduzidos, alíquota única. Então, assim, muda muito a sistemática daquilo que a gente tem hoje. Aí eu queria trazer aquele spoiler que eu dei no meio do eu assunto. queria também. Eu tô voltando nele aqui. Aí tinha a perguntinha aqui, ó. Tem o meu galpão lá em Itajaí, Santa Catarina, SC. E agora? E agora? Então vamos lá, Volta pra São Paulo. né? Vamos lá. Eu falei que a reforma, ela tem um princípio, né? Se vocês pegar lá quando teve toda a mudança na nossa Constituição já, a emenda constitucional 132 veio e trouxe, né, as alterações dentro da Constituição para criar o IBS e o CBS, e aí veio a lei complementar regulando como que eles vão funcionar. E tanto a Constituição quanto a lei complementar, eles falam, olha, esses tributos eles são formados com o princípio da neutralidade. O que é o princípio da neutralidade quando a gente olha para tributo? É justamente isso, é neutro. O tributo não pode mais influenciar a decisão econômica do ente, né? A decisão do ente econômico. Ou seja, você como contribuinte, você como empresa, você não pode ser mais influenciado em suas decisões por conta de benefícios fiscais que determinado local poderia te dar. Né? Eu me instalar no Espírito Santo, eu me instalar em Itajaí, eu me instalar em Minas Gerais, porque lá eu tenho um benefício fiscal, sabe? Então, a neutralidade, ela prevê isso. Você tem que fazer as suas opções, porque dependendo do lugar que para você a frota ali é melhor, a parte de transporte é melhor, a mão de obra é mais qualificada, fiscalmente você não vai ter mais infraestrutura é melhor. Né? Então, você tem que ser baseado nisso, não por conta de tributos. Você não tem que mudar por conta disso, que é o que acontece hoje. Eu vou para o Espírito Santo, eu vou para Santa Catarina, eu vou para Minas, eu vou para qualquer outro lugar que me influencia condições melhores tributárias. Mas quando eu olho para a questão, às vezes, de mão de obra, de infraestrutura e de transporte, para mim, cara, não é vantajoso, mas é vantajoso a parte tributária, né? Então, a neutralidade, ela visa quebrar isso. Ele meio que ganha de um lado e perde de outro. Ela visa quebrar isso. Ela quebrando isso, quais foram uma das formas que ela trouxe para quebrar isso? Colocar agora que o imposto ele passa a ser devido pro destino, não mais para a origem. Como que é hoje? Se eu vendo mercadoria, eu estou sujeito ao ICMS na minha venda de mercadoria. Se eu estou em São Paulo, se eu vender para dentro de São Paulo, o ICMS que eu pago fica para São Paulo. Se eu vendo para Minas, o ICMS que eu pago nessa interestadual continua para São Paulo. É devido para a origem. Por isso que eu vou para o Espírito Santo. Porque para o Espírito Santo, se eu vender para fora, ele vai me dar o crédito presumido, porque ele pode colocar essa condição de falar assim, olha, eu não quero que você pague 12, 7% de ICMS, eu quero que você pague 1,3% de ICMS e eu estou feliz em receber 1,3%. Eu vou... Até esses dias, quando eu fui lá fui pro Beto Carreiro, né? Daí eu lembrei de um negócio que eu tava vendo que... quando eu tava buscando uma legislação lá do ICMS lá de Santa Catarina, eu tava falando sobre a questão de isenção de ICMS na importação de montanha-russa. Daí eu falei, nossa, que engraçado, né? Eu falei, mas é óbvio, né? Tem o Beto Carreiro aqui e tal, né? No estado, então eles dão esse tipo de benefício justamente para incentivar a mão de obra, incentivar, né, a economia, enfim. Então eles dão esse incentivo, assim, né? E passou uma semana depois, São Paulo colocou no regulamento, no anexo das isenções, a isenção de importação de montanha-russa. Eu falei, puta, Cacau Park. Então, assim, você vê que isso existe hoje, essas questões existem hoje, e isso, então, a reforma, a neutralidade não vai permitir com que aconteça. E ela colocou o imposto sobre o destino. Então, o que muda? Eu tô no Espírito Santo, os meus consumidores estão em Minas, estão em São Paulo, estão em Santa Catarina, quando ele comprar de mim, vai ser para lá o imposto, vai ser devido para lá, para o destino, não fica mais aqui. Então esse estado, não adianta, se ele me desse algum benefício, não adianta nada, porque não é mais para ele, é mais para onde está o meu consumidor. Então incentiva muito mais agora os estados, né, os municípios consumidores, né, vamos dizer assim. Sim, perfeito. Então essa galera que hoje se instalou em diversos outros estados por conta exclusivamente de benefícios fiscais, isso vai acabar. São Paulo vai arrecadar, meu amigo. 70% da venda de multas é como se é São Paulo. Exato. Então isso vai acabar, daí lógico, daí você vai ter que, os estados vão ter que correr agora e investir em infraestrutura, investir em outras situações para que segure. Pra atrair, né? Pra talentos, escolas e tudo mais. Né? Exato. Porque eu conheço uma empresa que mudou toda a sua cadeia de produção, inclusive o transporte é complexo, porque é de mercadoria Preciso, de sorvete, né? No caso, foi para Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Por conta desses incentivos, né? E assim... Mão de obra lá deve ser diferente de São Paulo, por exemplo. Exato. Não, exato. Porque você tá falando de uma cidade interior. Não, e a cadeia de frio é muito complexa até, né, financeiramente, para você manter. O transporte tem que ser, né? Tem todo um preparo, enfim, preparo, né? Tá super respondido, e depois, né?
Sua perguntinha aqui. Exato. Então uma das mudanças que ela vai trazer é justamente isso. E isso evita o quê? A famosa guerra fiscal que a gente tem hoje. Né? A famosa guerra fiscal que a gente tem entre estados e entre os municípios, né? Paga pra mim, não, é dele. Estados querendo implantar benefícios que depois isso vai ver se tem validade ou se não tem validade, se poderia ou se não poderia, essa briga toda que a gente tem hoje. Eu pessoalmente gosto da neutralidade. Eu acho que ela é um primeiro caminho para mais pra frente a gente ter um IVA único, um caminho. Sim, eu acho que isso faz parte daquilo que é proposto pela reforma. Isso começa em janeiro agora. Tira essa complexidade. O que começa em janeiro? Tira a complexidade. Como que vai funcionar a transição da reforma, então, né? Então, a gente está trabalhando, né, nesses tributos que vai surgir aí, então, o IBS e o CBS, né? E a gente tem um outro imposto que chama IS, também, que a reforma está trazendo, que é o imposto seletivo, que está sendo chamado de imposto do pecado, né? Tá aí, ó. Você quer entender o que é o tal famoso imposto do pecado? Fica aí, que você vai ouvir agora. Na verdade, ele é um imposto regulatório, né? Ele veio para diminuir o consumo de itens que são considerados prejudiciais, a saúde, meio ambiente, né? Interessante. Mas qual que é o problema? Quem determina o que é verdade. A Coca-Cola vai entrar nisso? Então, aí fica nessa briga, né? Nossa, a cerveja entra e a Coca-Cola não entra? Exato. Aí o açúcar, e a bala fine? E o miojo? Não, e a bala fine, eu dou nomes, aqui eu dou nomes. E a bala fine, não vai entrar nisso? Mário? Mário? A bala fine. Diminuir o consumo? Adoro. Doritos. Entendeu? Mas ele vem com isso daí também, né? Que é um imposto regulatório que é parecido com o que a gente tem com o IPI hoje também, né? O IPI ele é regulatório nesse sentido também, né? Enfim. Mas a reforma ela não entra de uma hora para outra, né? Houve a regulamentação, mudou a Constituição, saiu a lei complementar agora, a gente está esperando sair o regulamento agora da reforma também. E ela vai ter um período de transição. Esse período de transição começa em 2026 e vai até 2032. Janeiro. 2032. E vai até 2032. Dia 1 já começa, Thiago. Isso. Você tá me ouvindo aqui, você não tá sabendo. Dia 1 de janeiro, às meia-noite e 1 segundo, já começa a valer uma parte dessa reforma que nós estamos falando aqui. Seu cabelo ficou em pé, não foi? E se você não tem, caiu. O que você tinha caiu, é isso. Só pôr implante. E agora, Thiagão? Então, o que acontece? A transição começa em janeiro de 26 e vai até 2032. Em 2033 vira 100% IBS, CBS e morre tudo. ISS, ICMS, PIS, COFINS. Mas o que vira agora? Começa em janeiro agora, que a gente está chamando de ano de teste. É o período do teste, onde o governo ele precisa dessas informações para que finalmente ele dê pra gente a alíquota que vai ser o IVA. Que eu acho que às vezes pode vir essa pergunta. A gente já tem a alíquota que vai ser o IVA? Qual que vai ser a alíquota do IVA? Não tem pra dar. É que eu tô pensando aqui, ó. Já falou que mexeu com o loto, né? Clarissa, se ele falou vai que mexeu com o loto. Se ele vai testar... Eu tô só chutando aqui, Thiago. Só fala que eu tô errado. Fala que eu quero estar errado. Se ele vai testar, ele vai querer que eu faça as duas coisas ao mesmo tempo? Vai, filho, vai. Contabilidade. Contratar. O que acontece? Em janeiro de 26, então, a gente começa a ter mudanças dentro das notas fiscais, tá? Então, se você está no Simples Nacional, você ainda tem um período até 27. Quem não está no Simples já começa já em 26, tendo que nas notas fiscais emitidas já colocar as informações de IBS e de CBS. O que são essas informações? Você vai ter que colocar lá qual que é a base de cálculo desses impostos. Você já fez um curso para vender, né? Tá, ó, nossos clientes já estão recebendo o curso ali, ó, na prática. Então, assim, ó, você vai colocar a informação da base de cálculo do IBS e da CBS, que a base de cálculo é diferente da base sua do ICMS, é diferente da base do PIS e COFINS, tá? É um modelo diferente de base de cálculo. Você vai ter que colocar duas novas siglas que apareceram agora para IBS e CBS, que é a CST que a gente já tem para o ICMS e tal, mas agora tem uma CST do IBS e da CBS. Uma outra que chama C-Class-Trib. Olha que bonito. Gente, a pessoa que coloca, às vezes, no 2x pra ouvir esse podcast, vai ter que ser devagar pra anotar tudo, né, gente? O Thiago é poliglota. Ele fala português, inglês e contabiliquez. Aí são informações que a gente vai ter, tá? Pra colocar, e isso por item na nota, tá, gente? Depois vai ter que colocar a alíquota, que a alíquota nesse ano de 2026 vai ser uma alíquota teste, que já está definida, tá? Para CBS vai ser uma alíquota de 0,9% e para IBS vai ser uma alíquota de 0,1%. E o imposto que estaria devido ali, né? Então essas, de forma bem resumida, tá, gente? Essas vão ser algumas informações que já vão ter na nota fiscal. Que entra ali, além de tudo que você já faz. Isso. Mas não vamos dizer que não é só a questão do 1% da alíquota, mas é o conjunto das informações que você vai ter que declarar ali para montar, né? Não é nem alíquota, não. Porque calhou de você falar 0,9 e o 0,1, né? Beleza. Usei o número errado. Não. X 10% a mais de trabalho que você vai ter. Exato. Para adicionar um serviço a mais contábil ali e tributário
Além de tudo que você faz, não é que ele vai parar de fazer o que ele tá fazendo pra Sim. fazer outra coisa. Vai adicionar mais uma vai tarefa. adicionar. E aí a gente tem a seguinte situação, não é simplesmente ir lá, já que é teste e a alíquota teste é 0,9 IBS, faz 0,1, depois. então põe só isso daí. Não, você já tem que colocar todas as informações corretas, considerando e olhando para a legislação, se de repente o que você vende tem ou não redução de alíquota, se tiver, qual é o percentual da redução, qual que é o valor efetivo, então, desses impostos com a redução, qual que é a C-Class, que é o que eu comentei que surgiu nova, qual que é a CST e aí por diante. Então, as empresas que não estão no Simples, isso tanto comércio, quanto prestador de serviço, quanto transportadora, enfim, quem for, já vai começa em janeiro com essas informações. Se eu não fizer isso, a sua nota não vai ser validada. Em ambiente de produção, já vai ter a verificação e caso não tenha, a sua nota vai ser rejeitada. Aquele famoso, você faz, Já, o seu erro. do seu ele vai ficar vermelhinho, aí você vai aparecer aquele ezinho de erro lá, ou você vai falar assim, ó, enviar novamente, não vai acontecer nada. Exato. Porque já vai passar no ambiente de produção, já vai estar correndo a validação, né? Hoje, quem quiser testar o XML, que a gente chama, né? Que o arquivo da nota, para ver se você já está informando corretamente essas informações, você já consegue testar em ambiente de homologação. Né? Então, eu aconselho você, meu amigo, já começar a verificar isso para o seu sistema. Primeiro, se o teu sistema está atualizado com esses campos, se você já consegue começar a preencher isso no teu sistema, entender com a sua contabilidade o que você tem que preencher de acordo com os seus itens e operações, e fazer testes, porque senão em janeiro você não vai conseguir faturar. Thiagão, isso pra quem não tá no Simples, certo? Isso pra quem não tá no Simples. Agora, Thiagão, eu vou fazer um bate-bola com você aqui pelo nosso tempo Sim, mesmo. já deu umas 3 horas aqui, né? 3 horas com você aqui, mas... Aula, um bate-bola com mais algumas perguntinhas. Pra quem é serviço, muda muito? O serviço vai mudar também. Então, o que que acontece? Essa ó, parte eu não queria ouvir, não. Acho que eu vou no banheiro. O pessoal tá... Ó, sério. E aqui eu não tô tristeza. focando muito no Simples Nacional, tá? Tô falando no regime que a gente chama de regime regular da reforma pra quem é que tá fora do Simples. Depois a gente pode falar rápido alguma coisa do Simples. Mas pensa no serviço hoje. A pessoa que presta serviço hoje, ela paga o quê? ISS, PIS e COFINS. Mais os outros que são sobre renda, né? Que é o IRPJ, contribuição, mas a gente tá falando só dos tributos sobre consumo. Então a gente tá falando, vamos dizer, de 5% de ISS e 3,65% de PIS e COFINS. 8,65%, certo? Pensando só nesses que são sobre consumo. Ele tá demorando porque vai vir uma pedrada. Aí vai deixar de pagar isso e vai virar o quê? IBS mais CBS. Né? Vai deixar de existir, vai ter incidência do IVA, IBS, CBS. A estimativa de alíquota, estimativa de alíquota, entre 26,5% a 28%. Como é que é? Eu vou sair de... Não, então você sai. Eu vou sair de 8,5%, 9%, Sim. que seja pra 27, vamos jogar 27 aí. Tira o visto aí, Clarissa. Tô indo pra China, velho. Pra 27. O que a gente tem de... Mas não vamos jogar o terrorismo, calma. Vamos jogar o terrorismo. Vamos jogar o terrorismo, vamos lá. Tremendo aqui, mas... É que a gente fala a parte ruim, mas depois a gente tenta melhorar. O que é um outro ponto que a reforma traz, que ele é super importante, diferente do que a gente tem hoje. É a não cumulatividade plena. O que é a não cumulatividade plena? É você poder se creditar de tudo aquilo que entra na sua empresa. Isso é que legal. Hoje, o que acontece? Lembra que a gente tá falando do lucro real? Sim. Da gente ter as entradas para que a gente possa tomar crédito de PIS, COFINS, de ICMS, bababá. Então, é você poder fazer isso com IBS e CBS. Então, IBS e CBS, você vai ter oportunidade de tudo aquilo que você compra na etapa anterior, tudo aquilo que você pagou de tributo aqui, de IBS e CBS, daquilo que você adquiriu, se tornar crédito para você abater do seu imposto devido. É a não cumulatividade do imposto, Só que né? o seu fornecedor, isso desonera... que você comprou, também tem que estar tudo certinho. Isso. E até a forma hoje de se creditar, de poder ter direito a esse crédito é diferente da forma como vai ser hoje. É que é muita coisa, né? É totalmente digital, certo? Então, vai ser digital, mas assim, você só vai ter direito a esse crédito se esse cara pagou o débito dele. Em dezembro, o Thiago volta pra falar de novo, pra ver se refrescar a memória. Pode colocar aí. Não, complica porque assim, né? Então você tem essa questão do crédito, da possibilidade de se creditar. Você consegue falar uma coisa prática? Tipo assim, eu comprei sumo pro banheiro da minha Sim. empresa. Hoje, por exemplo, quando a gente... isso é legal, porque hoje, por exemplo, existe a não cumulatividade hoje? Existe para alguns tributos e dependendo do regime de tributação. Então, por exemplo, se hoje eu não sou do Simples... e eu tenho ICMS, eu posso me creditar das minhas compras, mas desde que seja uma mercadoria para me revender, ou uma matéria-prima, enfim, tem que estar ligado à minha produção ou à minha mercadoria. Se eu compro papel higiênico, se eu compro material de escritório, se eu compro computador, se eu compro qualquer coisa, isso não me dá direito a crédito hoje. Por mais que eu esteja no regime não cumulativo. E no novo vai. E no novo vai. A única coisa que não vai dar direito a crédito nesse novo são itens de uso pessoal. Então, por exemplo, você comprou uma obra de arte para deixar no teu escritório, você comprou bebida para servir para o seu cliente, Uma sabe? decoração pra mim. Coisas que são muito mais, assim, que ela elencou ali os itens que são para
para uso pessoal, tá? Então a gente vai ter muito mais possibilidade Mas de aí crédito. na prática, E se eu o comprei serviço papel, hoje é muito mais difícil ainda. ISS, por exemplo, em nenhum regime ele é não cumulativo hoje, né? ISS E no é só novo vai cumulativo. Já pro IBS ele vai ser. Mas também 26 nas costas. Qual que é a situação? É que a gente sabe que um prestador de serviço não tem tanta entrada assim também para ter tanto crédito. Tá? Então você vai ter que olhar para o seu negócio. Sim. Você vai ter que olhar para o seu negócio e começar a entender hoje, beleza, ó, você vai sair de uma alíquota hoje lá Janeiro de 9 já pra... também isso? Não, ainda não. Tá. A gente tem um período da transição ainda, né? Que a gente já foi pra outra. A prestadora de serviço já tá tremendo aqui, Thiago. Não. Então, assim, tipo... Dá um Dramin pra ela. A gente vai olhar pro nosso negócio e entender aquilo que tá Rivotril, entrando, aquilo né? que vai me dar direito a crédito, quem são meus fornecedores e aquilo que você falou. Hoje o crédito, você me vende uma mercadoria. Pensando no crédito CMS, você me vende uma mercadoria. Eu recebo a sua nota, eu já escrituro aquele crédito que está na sua nota. Independente se você vai pagar aquele seu débito, se você não vai pagar, enfim, a mercadoria entrou, eu já tomo crédito naquele momento que a mercadoria entrou. Só que eu tenho que pagar o meu débito aqui do lado de cá, não é ou não? Hoje não. Hoje o crédito é escritural. Você Só me na emitiu próxima. a nota, eu escrituro na minha apuração, eu me credito e beleza. IBS, CBS não. Crédito só vai ser permitido quando acontecer a extinção do débito do meu fornecedor. Ou seja, quando Então, se eu esse paguei cara meus nunca débitos- pagar, eu nunca tenho direito a esse crédito. Não comprem de fornecedores moribundos que não pagam seus impostos. Então, e aí a gente vai ter diversas situações ali Ótimo. pra ter esse recolhimento, que entra o split payment, essa Olha, coisa não é todo toda. fornecedor que tá pronto, não. Aí você tem toda Não uma cadeia tá. dependente de um fornecedor. Não, é. não. Cara, o cara tem um e-commerce e ele tem matéria-prima que ele compra de 3, 4 caras pra montar um produto e revender. Pô, super lucro legal e tudo mais. Vira tudo isso, ele se adequa tudo certinho. Só que 3 fornecedores que são cadeia primitiva pra ele, tipo assim, se tirar, ele quebra. É. Os caras não pagam imposto direito. E ele não acha esse cara. Em Então, outro lugar. E mas agora? aí o fisco, Vai quebrar a querendo ou empresa não- por causa da safadeza de outro cara? Não, mas daí o fisco, querendo ou não, ele tá implantando outros mecanismos para que esse débito seja extinto, como o split payment, por exemplo. O cara pagou já na Exato. hora. Então, assim, dependendo da situação, como vai funcionar, tipo... pagamento acontece- através de cartão de Igual crédito. acontece no Mercado Livre hoje, lá. A galera Você já tá recebeu o acostumada, pagamento, exato. ele retira a taxa dele. Exato. Então, É a isso. própria instituição bancária ali, na hora de fazer o pagamento do fornecedor, vai dar pro fornecedor só aquilo que é o valor da mercadoria, o que é de imposto, ele já vai fazer o pagamento do imposto pro fisco, então isso garante o meu crédito. Só que olha que interessante. Você que é um fornecedor e hoje você trabalha com dinheiro do imposto para giro de caixa, isso vai acabar. Porque hoje eu vendo uma mercadoria para você, vendo uma mercadoria R$1.000 para você. Você me paga R$1.000, só que eu sei que dentro daquele R$1.000, quando chegar dia 20, por exemplo, do mês seguinte, eu tenho que pagar imposto. Sim. Então, aqueles R$1.000 não é embute. tudo meu, porque o imposto tá embutido ali, né? Que seja, vamos dizer que R$200 ali é imposto, né? Então, quando chegasse no dia 20, eu teria que ter aqueles R$200. Só que o que eu fiz? Eu vendi isso aqui para você no dia 1. Eu trabalhei com esse dinheiro até o dia 20 do mês seguinte. O split vai, quando vender essa mercadoria para mim, na nota vai estar assim, R$800, produto, 200 por fora, Já foi IBS e retirado. CBS. Total da nota 1.000. Só vai vir 800 para mim, os outros 200 vai ser pago. É então igual eu o não Mercado vou Livre conseguir faz mais com você trabalhar. hoje, quando ele recebe a liquidez do Mercado Livre, é assim. Exato. Santo, obrigado, Senhor, que eu conheci o Thiago, que me ensinou a fazer a divisão, Senhor, de porcentagem para eu já colocar na minha nota. 0,82. Ai, Senhor, muito obrigado pela vida do Mas Thiago. enfim, mas é isso. Então o serviço ele vai ter esse impacto que hoje a gente Quando você prevê. vende com esse valor, né? Hoje a gente prevê que o prestador de. Eu sou barato, eu sou legal, cara. Eu sou- Mário dá desconto. Eu sou Eu não legal, cobram. Olha aquela confusão toda. Isso aí é Ó, financeiro me não agradeço. aprova. Então, você que já comprou com a gente, me agradeça. Então hoje Thiagão, o prestador vamos- ele vai ser bastante impactado por causa disso. Vou acelerar com você mais uma pergunta. E tem algumas atividades que elas vão ter reduções na alíquota também. Então pode ser que você seja um prestador de serviço que a sua alíquota vai ter uma redução de 60%. Então não vai ser bem os 28%, vai ser ela reduzida, tal, dependendo da sua atividade. Então tudo isso tem que ser analisado, mas o prestador de serviço é um dos Qual que vão mais... atividade? Esse Tá. Você pensa em locação, por exemplo, se você faz locação de equipamentos, locação hoje paga só PIS e COFINS, não paga ISS, não paga ICMS, porque está fora do campo de incidência. Agora a reforma vem com uma base mais ampla. Quem loca hoje vai pagar também o IBS, ou seja, você vai sair de 3,65 para 28. Ele falou que era a parte boa que ele tá falando agora. Diz ele, né? Ó, essa daqui você já respondeu. Eu vou pagar uma taxa só? Não. Já colocou que é dual, né? No final você paga uma, tá? Porque Mas são IBS dois e impostos dentro CBS, de um só. CBS e IBS somam e geram uma alíquota única que ela é o IVA. Aí Então paga você o vai IVA. pagar uma coisa só. E esse imposto ele é por fora, tá? Aquilo que eu tô falando pra vocês. Hoje quando a gente vende, a gente coloca na nota, valor do produto 1.000, porque aqui dentro tá os impostos. Você não vai poder fazer mais isso, você vai ter que tirar o efeito do imposto que tá aqui dentro.
e o teu imposto vai ser destacado por fora, como é em diversos outros países. Então, quando eu for comprar um carro, que hoje eu pago lá 80 mil no carro e 40 mil foi pro governo, Você vai vai ficar lá 40 mil pra concessionária e 40 mil pro governo. Exato, isso vai estar destacado e vai estar claro para você que é consumidor o quanto você está pagando de imposto. Beijo, Haddad. Entendeu? Isso vai funcionar funcionar dessa forma. Lucro real no e-commerce vale a pena, você já falou. Uhum. Volta que você vai assistir lá. O que é a reforma tributária já falou. Para serviço igual apoio em Santa Catarina. É isso. Acho que já conseguiu responder as principais que chegaram. Muito bom. Tem bastante coisinha. Tem muita coisa, assim, tipo, vai ter essa simplificação, vai ter mais clareza, vai ter mais transparência, a gente vai acabar com diversas outras normas. E depois do teste pode ser que venham outras... Exato, então, só pra gente fechar essa questão da transição, que acho que é pra não ficar no ar assim e tal, né, 2026, então a gente tem a questão da nota fiscal, importante, cara, todo mundo já conversar com a sua contabilidade, identificar dentro do seu RP se os campos disponíveis para preenchimento dessas informações estão ok, e entender que não é simplesmente pegar e colocar qualquer alíquotazinha lá. Tem as determinações da forma como você tem que preencher e identificar se o seu produto tem ou não benefício, redução, coisa nesse sentido. E não é só no produto que você preenche as informações, né? Você tem que preencher as informações de cadastro fiscal também, do geral, né? Do geral. Você vai ter que informar essas outras questões aí de CST, CCLES, base, coisa do tipo. Se você não fizer isso, você não consegue emitir nota e você pode ficar sujeito a ter que pagar a IBS mesmo período de teste. IBS, CBS mesmo período de teste 2026. 27, morre PIS e COFINS. 27 já morre PIS e COFINS. CBS entra em jogo total. Sozinho. CBS, sozinho. IBS ainda continua em teste. 27 e 28 ainda em teste. 29 a 32 é a fase negra. Por quê? A gente vai começar a incluir IBS. CBS já está funcionando, PIS e COFINS já morreu. Vai começar a incluir IBS gradativamente e alternativamente tirando ICMS e ISS. Então, entra um percentual de um, sai um percentual do outro. Então, a gente vai trabalhar com esses dois sistemas. Ter uma fase que eu tô pagando os dois? A gente vai trabalhar com esses dois sistemas de 2029 a 2032. Do episódio fazendo beijo, Haddad, de novo. Então, assim, se hoje já é complexo... Você traz, né? Eu tô brincando com o Haddad aqui, mas só pra galera ter ciência... A galera acha que foi nesse governo. E foi... isso já vem sendo discutido. Antes do governo Bolsonaro, inclusive, né? Isso já vem sendo discutido há anos, né? Teve diversas PECs na época, tal, tudo até chegar no que a gente tem hoje, né? Mas de 2029 a 32 é onde a gente vai ter que trabalhar com dois sistemas em conjuntos de CMS, IBS, ISS, enfim, até que em 2033 isso vire. Tem que ter uma aula básica de... Pelo menos assim, primeiros passos para a contabilidade. Por favor, gente, olha a cara de desespero, né? Sorri. Primeiros passos para a contabilidade de sucesso no seu e-commerce. Uma aulinha simples, só para atrair a galera ali. Até dezembro. Já coloca na sua agenda aí, Thiago, pelo amor de Deus. Tem bastante coisinha. A gente fala da questão da alíquota única também, que hoje a gente vai ter. Alíquota única, que seria o quê? É uma alíquota só para todos os tipos de mercadoria. Então, assim, se você vende a garrafa, se você vende a caneca, se você vende esse daqui, a alíquota vai ser a mesma para todos os produtos. Exceto para produtos que têm benefício lá, que não são tantos quanto a gente tem hoje, que é cesta básica, medicamento, alguns específicos. Mas, isso não quer dizer que quando eu vender para Santo André, é a mesma alíquota de quando eu vender para São Caetano. Porque o IBS, quem define a alíquota, o percentual da alíquota do IBS... que vai compor o IVA, estados e município. Então, o estado pode definir, o estado de São Paulo pode definir que a alíquota dele é tanto. Santo André definir que é tanto. São Bernardo definir que é tanto. Daí, quando eu for ver... é pra simplificar. E lembra que a gente falou que é pro destino? Deus. Então, imagina você que tem a loja no e-commerce. Quando você colocar o valor daquele produto lá, você vai ter que entender como que isso vai funcionar. Porque se eu sou um consumidor de Santo André, para mim pode ser um valor final, considerando o valor de produto mais IVA que eu vou pagar. Você que é de São Bernardo é outro. Você que é de São Caetano é outro. Eu mando entregar na casa da minha mãe, que mora em lugar então, barato. Então, assim, a gente tem uma série de questões aí que... Meu Deus, episódio 2, Thiago... Não é tão fácil. Coloca a cabecinha explodindo, né? Que é realmente isso que aconteceu, que está acontecendo. Esse contador fala, né? Fala muito, né? Não, mas que isso? Não é porque você fala muito, é porque tem muito assunto mesmo. Não, a reforma tem bastante coisinha. Pela tua... Que é isso, valeu vocês, pô. Sempre um prazer inenarrável. A gente vai pro episódio 2, com certeza. Aula, episódio, né? Exatamente. Então, meu querido, você tá ouvindo a gente aqui? Você viu aí, ó. Eu tenho umas 50 mil perguntas, você deve ter também. Então, Thiagão, olha pra sua câmera, que é aquela de lá, e o que você vai fazer? Você vai falar qual que é a rede da ADC, a sua rede social pra galera te seguir, LinkedIn, o que você quiser falar. Dê o recado que você quiser, coloca a sua rede à disposição do pessoal aí. Vamos lá. Pessoal, ó, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Vocês conseguem sim seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente faz algumas gracinhas e fala sério por lá também. Então a gente tem nosso Instagram, que é ADCTech. Depois vocês vão deixar aí também, né? O link e tal. Sim. Lá no meu Instagram, pessoal, eu tenho colocado algumas informações relacionadas à reforma também, que é TI Francoso. Dá uma olhadinha lá, comenta. E tamo juntos. Se vocês precisarem da gente, chama.
esse casal maravilhoso aqui da Ecolovers, que eles chamam a gente e a gente vai se ajudando durante todo esse período aí pra aproveitar as oportunidades. Mandar um beijo pro Júnior, né? Pô, meu irmão não tá aqui comigo, mas ó, beijão, Júnior e todo o pessoal da DCTech também. E casal, obrigado. Bom demais estar aqui conversando com vocês, trocando essa ideia. Vocês são Obrigada, demais. Fernanda, por ter deixado, tá? Ele vir aqui. Os filhinhos, lindinhos do Thiago. Mas foi um prazer estar com você aqui. Numa próxima, que a gente for falar sobre contabilidade e o tema não for especificamente reforma tributária, que a gente vai, de fato, tratar muito disso. Será que a gente vai conseguir falar de outro assunto, meu Deus? Consegue. A gente pode falar sobre melhorando os processos de contabilizar a tua empresa, com o e-commerce especificamente. Aí a gente traz o Junior para falar com a gente junto também. Show de bola. É porque hoje era só o assunto do maluco aqui, ó. Porque eu vou falar, tem que ser maluco para cuidar disso aí. Thiago, um prazer de verdade, coração mesmo. Tamo junto, prazer é meu. Obrigada. Vocês viram porque a gente trouxe ele? Ah, é porque da sua contabilidade, porque é amigo da Clarissa. Não, é porque o cara é bom mesmo, você viu aí? Ó, o cara entrega conteúdo que eu fico aqui com a minha cabeça girando. Então é isso, segue lá a DCTech, segue a Ecolovers. Se você gostou do podcast, tá curtindo o que a gente tá fazendo aqui, que é de graça, eu sempre falo, se tá gostando, é de graça, paga. Como que paga? Compartilha, clica no sininho, se inscreve no canal. Isso é a melhor maneira de você pagar. Senta o dedo nesse like aí, ó. Like. Porque aí você vai ensinar pro YouTube que esse assunto vai para outras pessoas, entendeu? Então, é isso que a gente te pede. Segue a Ecolovers lá, @Ecolovers no Instagram. E você vai achar a gente nas outras redes também com esse mesmo nome. Fechou? Isso aí, gente. Obrigada. Valeu, gente. Thiago. Até Valeu. a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.